Fala amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Mais um dia chuvoso aqui parecendo Vancouver, em Calgary, chovendo, pegamos uma semana aí de muita chuva, fui pra montanha. Aliás, nevou pra caramba, hein, Xande? Nevou bastante. Aqui teve neve em todos os meses. Mas nevou lá pra Jasper, tá? Só pra vocês não ficarem assustados aí. Uma chuvinha é sempre bom pra ajudar aí a diminuir as queimadas, né? Muitas queimadas aí na região. Providencial essa chuva. Mas vamos lá, o assunto de hoje, pessoal, como funciona o sistema de saúde no Canadá? Um assunto que preocupa 99% das pessoas quando estão planejando sua mudança para cá e até mesmo quando estão por aqui. A gente vai abordar diversas questões, métodos, mitos, fazer comparativos, hein? Explicar sobre como funciona a medicina em geral, como que arruma médico de família, todas essas coisas, hein? Lembrando, é claro, que cada província tem o seu próprio sistema de saúde e algumas coisas podem variar de uma para outra. E aí, Xande? Tá tudo bem, meu querido? Tranquilo, velho. Você arrumou médico de família fácil? Te preocupava esse assunto? Ah, muito. Acho que uma das preocupações, ainda mais com 3 filhos, é uma das coisas que a gente mais pesquisava. Como que era a saúde, no Brasil, por estar trabalhando numa empresa privada, a gente tinha plano de saúde, então espirrava, minha esposa estava no médico. A Renata gosta também de levar as crianças no médico, né? Que eu já sei. Então era muita preocupação. E aqui a gente demorou 6 meses para conseguir um médico de família. 6 meses? 6 meses. 6 meses. Caramba, vamos falar muito sobre isso. Bom, vamos lá. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo, formado em medicina desde 2012, é especializado em anestesiologia. Além disso, ele ajuda os médicos a conseguirem licença e registro para atuarem na medicina no Canadá, hein? Antes de começarmos, vou fazer uma pergunta para o doutor. Qual é o melhor sistema de saúde, o do Brasil ou do Canadá? Opa! Olá, Joel. Olá, Alexandre. Olá, pessoal do Tio Canada. Antes de mais nada, é um grande prazer aqui ser o convidado hoje. Vai ser um prazer poder responder essas questões. Eu acho que 99% a gente pode arredondar para 100%. Né? Basicamente, todo mundo quer saber sobre saúde. Então, com certeza, vamos conversar mais a respeito. Tem muita coisa para a gente destrinchar aí a respeito do sistema de saúde. E eu acho que com as informações que a gente vai conversar aqui hoje, você também pode tomar a sua própria conclusão, né? O que você acha? Que o Brasil ou o Canadá está melhor aí na área da saúde? Então, vamos ver isso aí. Xande, e nosso patrocinador de hoje, hein? Você foi lá essa semana? Cara, eu fui ontem. Cara, sensacional. Bom demais. Fui na inauguração da 2ª loja aqui em Calgary. Da Oakberry, gente. Oakberry, gente. Ó, e não tem só açaí não, cara. Ó, tem energético, que é muito bom esse energético. E é zero sugar. É zero sugar. 7 calorias por lata. Tem a paçoca, maravilhosa, paçoca de açaí, cara, muito boa. E paçoquinha roxa, né? Barra de cereal. A barra de cereal de açaí com coco é muito bom, cara. É bom, as barrinhas são realmente bacanas. E você já comeu Oakberry? Eu tenho que experimentar, com certeza. Eu sou virado no açaí e faz muito tempo que eu não tenho experimentado aqui no Canadá. Às vezes não é fácil de achar. Esse é o melhor do mundo. Então, fiquei sabendo do Oakberry e quero lá com certeza. Já tem a lição de casa. Depois você vai na Oakberry e tem toppings ilimitados. Então, você pode escolher lá. O que eu fiz ontem tinha granola, tinha o leite em pó nido, que seria ninho, né? Tinha morango, tinha banana e tinha mirtilo. Mirtilo é raro no Brasil, né? É caro pra caramba. Aqui você pode pôr à vontade. E aí, pra brasileiro, você pode pedir o leite condensado, que fica sensacional. É verdade, deixa escondido. Eu não acho muito too much pra mim. Não. É muito bom. O que mais de recados temos aí? Então, pessoal, confiram o Oakberry. Tem Oakberry, 2 lojas em Calgary. Tá abrindo 5 em Vancouver. Tem uma em Toronto. Tem em Oakville. Eles estão abrindo agora no Canadá inteiro. Fora que os caras patrocinam até Fórmula 1 e agora patrocinando Tio Canada, né? Por que é isso? Vamos lá, e a gente tem agora também o show do Diogo Portugal, dia 21 de julho, tá chegando, galera. Pouquíssimos ingressos sobrando. Vamos comprar lá, prestigiar esse show, um show de stand-up comedy, de comédia, muito engraçado. Comunidade brasileira vai em peso, né, cara? Não é sempre que tem um show desse nível aí, um artista bacana, estourado nas paradas de sucesso aí, vai vir e a cidade vai parar. Então, galera,
Vamos comprar ingresso. E assim, o link vai estar aqui embaixo na descrição também. E graças ao sucesso de venda que tá tendo, conseguimos mais um aí, ó. Então temos novidades. Vitor Sarro no mês seguinte. Caramba. Dia 11 de agosto. Então, mais um show de stand-up comedy. E é só o começo, hein? Se a galera continuar comprando e prestigiando, quem sabe a gente consegue trazer outros tipos de shows, não só de stand-up comedy. Com certeza. Então, a realização da Bracan, nosso amigo Zarilo Neto, tem o apoio dos patrocinadores ali. Então, a gente tá muito... Do Samba e da Tarim, do Vitor Sarro. Então, galera, vamos comprar também e prestigiar. E aí, não esquecer também de curtir... Compartilhar, curtir no Spotify, no Apple Podcast. Agradecer, eu olhei lá hoje. Cara, é no mundo inteiro. Mas desde a Ucrânia, Rússia, Portugal. Cara, que audiência. Tem amigos do Tio Canada na Rússia? Tem. Caramba. Então, assim, agradecer a galera aí. E para qualquer informação, para qualquer dúvida, se quiser patrocinar o podcast, por favor, entrar em contato com contact@tiocanada.ca. Isso aí. Bora então para esse bate-papo. Antes da gente começar a responder as principais dúvidas, meu amigo Dr. Rodrigo, se apresente para nós. Quem é você? De onde você veio? Sua formação? Conte a tua história pra gente. Sim, com certeza. Então, eu vivi a minha vida toda no Brasil. Eu sou mineiro de Uberlândia. Uberlândia? Mas fui criado em Brasília. E foi lá onde eu fiz a minha faculdade de medicina também, na Universidade de Brasília. Uma universidade muito bacana. Eu formei lá em 2012 e aí, como você disse, eu me especializei em anestesiologia, né? E trabalhei durante 3 anos lá com isso. Estava bastante feliz profissionalmente, mas como muitas pessoas que estavam no Brasil aí, incontentes com alguns estados de corrupção e outros problemas do país, eu acabei resolvendo vir para o Canadá, seguindo o exemplo do meu tio, que veio antes, em 2016, e ele deu um suporte muito bacana para mim, né? Ele estava em Vancouver na época, então foi o lugar que eu decidi vir primeiro, para passar um tempo lá. Teu tio médico também? Não, meu tio ele mexe com a área da tecnologia de informação. Uhum. Ele é bastante experiente aí na parte de desenvolvimento de software, então ele se inseriu super bem aqui, né? Porque é uma área que tem muita demanda. Quem vem aqui para o Canadá na área de TI se dá muito bem, muito rápido, né? Lá no Brasil você trabalhava em rede pública, rede privada. Conta um pouco pra gente como que você trabalhava e qual que é a diferença lá no Brasil entre as duas. A minha experiência na rede pública foi muito mais durante a faculdade de medicina, durante a residência. A gente com certeza tem muita exposição, né? A parte do hospital, a parte de atendimento. Eu também trabalhei um pouquinho no SUS, como médico de família da comunidade lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Foi uma passagem breve, mas muito interessante. Não quis ficar por lá, não? Olha, foi tentador, viu? Meu foi Deus. Tentador, mas foi bem na época que eu consegui a vaga de residência para anestesia, era o meu sonho, né? Então eu segui em frente. Mas a minha experiência com a parte pública foi mais nessa área. Assim que eu terminei a minha especialização, aí eu fui 100% privado, trabalhei bastante com cirurgia de todo tipo em vários hospitais em Brasília, cirurgia cardíaca, como anestesista. Como anestesista. Cirurgia de nariz, cirurgia de olho, cirurgia de pulmão, todo tipo de coisas que você imaginar. Cirurgia de criança, de recém-nascido, muita cesariana, que lá no Brasil é bastante comum, não é uma coisa que a gente vê tanto no Canadá, né? Então, todo esse tipo de prática aí, bastante contato com os planos de saúde, né? E aí a gente, como trabalha com vários cirurgiões, acaba que a gente também tem bastante conhecimento a respeito de como é que funciona na parte deles, né? Pô, legal. Esse negócio de cesárea, a gente escuta muito, né? A minha esposa teve o Joshua, vai fazer 2 anos, aliás, mês que vem, né? E vai nascer o Samuel, tá previsto para dia 11 de outubro, né? Daí sempre tem aquele dilema se vai ser o parto natural, normal, se vai ser cesárea. Daí entra naquele negócio de... Aqui no Canadá, o pessoal incentiva para que seja normal. No Brasil é uma indústria da cesárea. O que você tem a me dizer sobre isso? Peguei agora essa daqui, eu improvisei essa pergunta aí. Essa pergunta é quente, viu? Realmente. Lá no Brasil tem muita ênfase do sistema privado para realmente fazer procedimento, né? É onde eles conseguem realmente cobrar mais do hospital, né? E de questão de procedimento para o médico, geralmente funciona melhor. A cesariana, ela acontece em 30, 40 minutos e aí o médico já passa para o próximo procedimento, para a próxima consulta, né? Continua tocando o dia dele. Então,
quando você vai para um parto normal, às vezes o parto normal é uma caixinha de surpresa, né? Pode ser que tudo vá super bem, em questão de 1 hora, 2 horas, aí o parto normal ele se completa, sem nenhuma complicação, mas às vezes ele pode se delongar aí várias horas, né? 5, 8, 10, 12 horas. É muito comum para a gestante que está passando pelo trabalho de parto, ela tem que passar por várias avaliações, ela tem que ficar sobre observação. Então, toda essa infraestrutura, ela geralmente não é tão boa para o sistema privado. Então, tem esse conflito de interesse, que eu diria, né? Que o pessoal acaba priorizando a cesariana muitas vezes. É mais lucrativo. É mais lucrativo. Lá no Brasil, Trocar em miúdos. o sistema privado, assim, eu digo que é simples. Então, assim, eu tô com dor no joelho, eu vou lá e um médico especialista para isso, eu vou lá, ligo para ele, tento marco e vou e pronto. O sistema público também é a mesma coisa, eu preciso ir no SUS, vai ter um clínico geral e ele vai me encaminhar para algum especialista. No SUS já funciona um pouco diferente, né? Porque quando você está lidando com o SUS, geralmente ele é planejado por uma comunidade. Então, eles tentam, obviamente, suprir da melhor forma possível com médicos e especialistas, mas geralmente você vai ter um médico que é mais um médico de comunidade, um médico de família, que não é especialista, e aí você vai ser atendido por esse médico conforme ele tem a disponibilidade, né? Então, você tem um pessoal que é responsável pelo sistema de agendamento, que é um sistema, mesmo que eu tive de Balneário Camboriú, ele foi replicado em várias partes do Brasil. E aí você vai cair na agenda, conforme você consiga ser atendido. O médico às vezes atende aí 10, 15, 20 pessoas por dia. Então você vai ter que esperar até essa consulta. E aí depois que você tiver essa consulta, ele vai avaliar qual que é a sua necessidade, vai passar para você as investigações que sejam necessárias. E a partir daí você vai ter acesso ao especialista, porque ele muitas vezes não vai conseguir resolver o seu problema se a dor no joelho for para o ortopedista, por exemplo, né? E o SUS está sobrecarregado? De forma geral, sim. Ele tem estado sobrecarregado. O que a gente observa muito é que os grandes centros no Brasil, então, por exemplo, Brasília, Curitiba, que são cidades grandes, eles têm hospitais grandes, eles têm muitos profissionais de saúde, né? É uma coisa que é comum em todos os países. Os médicos eles tendem a se centralizar em centros maiores, porque eles geralmente têm mais clientes, mais oportunidade de trabalho, né? Mais flexibilidade. Ao invés de ir para cidades rurais, cidades pequenas. Então, no Brasil, como no Canadá e em outros países, essas comunidades maiores acabam servindo as comunidades menores, né? E aí é o que a gente fala, que, por exemplo, Brasília é uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, às vezes está servindo população de 10, 15, 20 milhões de habitantes. Então, isso acaba sobrecarregando o sistema. Todas as cidades ao redor se servem do mesmo sistema. Às vezes estados. Tem gente de outros estados. A gente vê gente muito do Nordeste aparecendo lá em Brasília, porque eles não conseguem atendimento lá. O cara toma um ônibus, vai até lá e vai ali na emergência, entra na triagem, uma vez ele está ali, ele vai ser atendido, vai até o final. Isso, vai até o final. E se ele insistir, ele vai conseguir atendimento. Às vezes demora muito mais do que ele gostaria, né? Infelizmente, o que a gente observa muito é que essas pessoas, elas demoram para ter atendimento. E elas sabem que é difícil conseguir atendimento. Então, muitas vezes elas acabam não procurando, né? A gente está falando de pessoas simples, né? Pessoas do interior que não têm muito conhecimento, às vezes não têm muito acesso. Então, quando elas chegam no hospital, elas precisam ficar internadas, precisam de um atendimento mais especializado. E aí, é aquilo que a gente vê no hospital, né? Marca para todo lado, né? Gente internado, que agora eles estão fazendo até um leito embaixo do leito. Nossa. Então, você tem uma pessoa deitada em um leito e tem uma pessoa no colchão embaixo daquela pessoa para otimizar ao máximo o espaço, né? Então, realmente, tem estado sobrecarregado. Eu faço parte de uma comunidade de médicos do Brasil, né? Então, eu sempre me mantenho atualizado sobre como é que está acontecendo as coisas lá, né? Eu tenho umas colegas do Brasil também. Então, eu estou sempre observando como é que as coisas estão evoluindo. Nossa. Caramba. E durante, assim, queria entender como é que surgiu o Canadá na sua vida. Você já pensava quando você já estava residente, tipo, não, eu já quero... Nunca passou na sua cabeça, você fazia inglês, nunca fez? Quase de berço, viu, Alexandre? Desde que eu tenho 17 anos de idade, eu tive a oportunidade, né, o privilégio de ter educação bem bacana. E eu fui só percebendo, assim, que para mim, eu acho que o Brasil estava num direcionamento que não funcionaria, né?
Então, o plano de virar médico no Canadá, o plano de trabalhar lá, sempre para mim, na verdade, foi o plano B. Estava tentando fazer as coisas funcionarem lá, porque eu sou brasileiro, né? A minha família está lá, está tudo lá, e estava tudo funcionando muito bem, mas desde os meus 17 anos de idade eu tinha essa mentalidade de, caramba... Que idade que você tem? Agora eu tô com 35. 35. Então eu sempre tive essa mentalidade de que, pô, Estados Unidos, Inglaterra, França, outros países desenvolvidos, eles têm qualidade de vida, um ritmo bem diferente, que eu acho que às vezes seria melhor para as minhas preferências, né? Então eu tive a oportunidade de ser bastante bem-sucedido profissionalmente, mas eu achava que sempre faltava algo. Eu via assim, caramba, esse negócio de cerca elétrica, né? Muro de alarme. Carro blindado. Sempre carro blindado, sempre ficar preocupado onde você está indo, com quem você está indo, né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou bastante, segurança, né? E eu visitei o Canadá em 2018, meu tio já estava aqui. Já visitei com segundas intenções. Você foi lá para Vancouver. Fui lá para Vancouver. Que mês? Foi em maio. Eu tava lá em maio, em 2018, te juro. Fazendo intercâmbio lá, do dia 1º de maio a 1º de junho. Olha só. Coincidência. Muita coincidência. Eu Cara, passei choveu bem, dias. quase não choveu nesse mês aí, eu lembro até hoje. Foi um mês muito bom, de sol, pelo menos a minha lembrança. Quanto tempo você ficou? Fiquei quase 3 semanas. Pô. Aí visitei Vitória, fui lá no Butcher's Garden. Espetacular, né? Foi uma visita mais turística mesmo. É um sonho, né? Daí você fica apaixonado pelo Canadá ali, você olha tudo funcionando. Ainda mais Vancouver, né? Vancouver é o cartão postal, né, cara? Foi igualzinho. Cheguei lá, olhei tudo aquilo lá, falei, não é só um mês aqui não. Quero Canadá, eu quero muito mais, né? Não sei se foi essa sensação que você teve, né? Tô perdendo tempo. Eu voltei pro Brasil já com planejamento. Quero ir embora. Eu tinha um amigo meu, ainda tenho, né? Amigo meu, eu tenho contato com ele bastante, o Miyake, que ele veio antes de mim, anestesista também. E aí ele me passou aí o caminho das pedras de como é que fazia para pegar o PR, e aí eu já dei andamento. Eu já comecei. Você já conseguiu, você veio com o PR, então. Aí eu voltei pro Brasil, né, depois dessa viagem, voltei para fazer um intercâmbiozinho para melhorar o inglês, para fazer a aplicação. De novo em Vancouver. De novo em Vancouver, né, que tinha o apoio do meu tio. Aí eu fiquei 7 meses como turista aqui, para melhorar o meu inglês, enquanto eu estava fazendo a aplicação pro PR. Pro Express Entry. Exato. E aí você queria melhorar a nota do IELTS. Exatamente. Você veio estudar aqui em loco. Foi. Aí foi uma experiência sensacional. Durante esse período também eu fui voluntário em fazenda, porque você não pode trabalhar com visto de turista, né? Mas você pode trabalhar voluntariado. Certo. E aí foi sensacional, porque eu fui para Kelowna, eu passei em algumas ilhas perto de Vitória também. O voluntário é que tipo de trabalho? Como médico mesmo? Não, esse voluntariado foi um voluntariado que eu achei na fazenda. Ajudando geral. Ajudando com tudo. Você pode escolher o tipo de fazenda que você quer ir, você entra em contato com o fazendeiro, até se, não sei, às vezes alguém tem interesse de ter essa experiência, acho que foi uma experiência de vida fantástica. Foram 3 meses que eu viajei para todo canto, conheci mais sobre a cultura canadense, melhorei meu inglês, sem pagar nada, porque você está pagando com o seu serviço, né, de voluntário. Como que você achou esse voluntariado? Foi por sorte. Eu conversei com um alemão que estava fazendo intercâmbio também comigo, e aí eu perguntei, e aí, cara, agora você está terminando seu intercâmbio, o que você vai fazer? Que ele ia ficar mais 6 meses no Canadá ainda. Aí ele falou, eu vou trabalhar na fazenda. Opa! Como assim você vai trabalhar na fazenda, né? E aí ele me explicou como é que funcionava, ele me passou o website, eu pesquisei lá, o website chama WOOF, que é o World Farming, Organic Farming, então eles têm a intenção de te ensinar como é que faz o cultivo orgânico, né, sustentável. Vamos ver se a gente deixa esse website aí na tela para o pessoal ver. Se alguém estiver interessado, é uma coisa que não vai te custar nada, você como turista pode fazer isso, né? Então você pode ter uma experiência aqui no Canadá sem ter muito custo. Legal. Pô, sensacional, que legal. Aí você voltou para o Brasil depois desse intercâmbio e aplicou pelo Express Entry. Isso. Enquanto eu estava no voluntariado, eu já estava cozinhando, estava no forno ali meu PR, né? Aí eles pediram para eu voltar para o Brasil para fazer a biometria. Você já estava com pontuação alta, então? Estava com pontuação alta. Mas você veio estudar aqui, você fez o IELTS aqui e anexou ao seu processo e aumentou sua nota? Ou você já veio para cá, já tinha feito a prova, já estava rodando? Eu só precisava aprimorar o inglês mesmo para conseguir a nota necessária. Daí você fez aqui mesmo, em loco, e subiu. Consegui a nota, aí eu fui convidado para dar andamento no processo e você tem que esperar depois que você dá a entrada. E geralmente duram 6 meses, né? Até eles processarem. Aí estava chegando bastante perto de concluir. Eles pediram para eu voltar para o Brasil para fazer a biometria. Assim que eu pouso em São Paulo, eu recebo um e-mail da imigração do Canadá falando que você, na verdade, não precisa voltar para o Brasil. Você pode continuar. Você teria ficado direto?
Eu teria ficado direto. Essa era a programação, né? Essa era a programação. Mas acabou que foi bom. Você já tinha pesquisado, provavelmente, como que era para revalidar o seu diploma aqui? Com Ou certeza. nessa época não? Antes de pegar o PR, eu tinha pesquisado muito pouco, né? Porque eu ainda estava mais focado em fazer a imigração dar certo. Porque muitos dos caminhos para validar a medicina no Canadá exigem o PR, né? Facilita bastante a sua vida. Até para você ter A peso na a consciência. pontuação, então, foi mediante ter validado, claro, né? Todos os diplomas, tudo, daí você conseguiu uma pontuação alta. Isso. Quando você é médico, você consegue validar a sua educação, sua graduação, como se fosse um mestrado. Então, te dá bastante pontuação. Principalmente se você já tiver 3 anos de experiência. Não sei se isso mudou. A Go North, que vocês patrocinam e às vezes podem dar um auxílio, né? Mas eu acho que isso não tem mudado, não. Aí você consegue, com a sua experiência de trabalho, com a validação do diploma de medicina e uma pontuação alta em inglês, geralmente você consegue uma pontuação bem alta no Express Entry. Claro que sempre varia, né? Às vezes um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas já tem uma chance de conseguir o PR. Aproveitando já que falou da Go North, para quem está procurando uma consultoria de imigração que a gente recomenda, Go North, deixar um e-mail que é o tiocanada@gonorthsa.com para você que precisa abrir perfil no Express Entry para fazer mudanças de status, aplicar para todo tipo de visto de turista, o que você precisar, saiba aí que você pode contar com eles. Essa aqui eu encaixei legal, né? Você levantou a bola e chutei pro gol, pô. Obrigado. Isso não foi combinado, hein? Aí chegou aqui e era complicado revalidar? Você acha... algum momento você falou assim, cara, eu não vou conseguir trabalhar como médico lá. Eu vou ter que trabalhar de outra maneira. Eu queria saber a ideia lá do Brasil. O que você tava? Assim, eu vou chegar lá, vou ser médico e tal. Esse é o plano A, só tem o plano A ou tinha A, B, C? Isso. Essas são excelentes questões. Então, nesse período que eu estava aplicando para o PR, que eu estava na fazenda, eu já estava pesquisando, né? Como é que eu vou fazer para ter uma profissão, ter uma carreira satisfatória no Canadá, né? A mais satisfatória possível. E eu, quando eu fui aprendendo mais sobre o processo de validação, eu vi que era muito difícil. E aí eu até cogitei, caramba, às vezes até fazer uma coisa diferente da medicina, às vezes vai ser mais fácil. Mas eu pensei, mas pelo menos eu deveria tentar. Eu ainda estou novo, ainda tenho como passar em todos os exames, eu acho que eu tenho uma chance muito boa. Então, continuei pesquisando, né? Persisti. Mas, conforme eu fui pesquisando mais e aprendendo mais a respeito e tentando entrar em contato com mais pessoas, eu vi que a melhor coisa que eu poderia fazer é criar vários planos, né? De trabalhar com plano A, B e C. Então, eu comecei pensando, eu deveria pensar em refazer a residência médica no Canadá, seria um plano. Outro plano seria entrar na parte acadêmica, como trabalhar numa universidade, né? Como pesquisador. Clínica, pesquisador e dando aula também. Ou se não, trabalhar com outro tipo de licença restrita ou com uma área relacionada à medicina, não necessariamente medicina diretamente. E então você tinha diversos planos, mesmo que você não conseguisse ser médico, você estava optando em deixar a tua carreira no Brasil para se mudar para o Canadá. Sim, para mim a prioridade maior era vir para o Canadá. Realmente eu acho que é onde eu me sentiria mais realizado, e passando 7 meses aqui como turista realmente consolidou a minha ideia, sabe? Então foi importante para mim realmente me focar, né, e realmente seguir o projeto. E como que foi esse processo de validação? Então, o processo de validação ele é diferente para todo mundo. No meu caso específico, eu fiz as provas de medicina. Prova em inglês. A prova de inglês você precisa fazer também, que tem uma prova que é imigração, que é o IELTS General. Qual nota que é essa? Essa aí é para imigração, então vai dependendo do seu objetivo para o Express Entry. Tá. Mas geralmente uma nota de 7 para cima é uma nota bastante satisfatória. Mas para validação tem uma nota mínima? Aí, isso, para validação médica eles também pedem 7, mas é o IELTS Academic. Né? Não é o General que você tinha feito para fins de imigração. Daí é o que mesmo que eu fiz para o fim de acadêmico de college. Isso. E tem que lembrar que se você teve algum treinamento em inglês que foi relevante, ou sua faculdade foi em inglês, você fez um fellowship, às vezes você consegue já comprovar a sua proficiência em inglês sem precisar fazer a prova. Eu ia até perguntar se o fellow seria uma das opções ali na tua manga ali. Você tinha 4 opções? Então, o fellowship,
ele... O que é um fellowship, para quem não sabe? Muitas vezes, o fellowship, então ele é uma subespecialidade médica. Então, por exemplo, eu me formei em anestesia, eu poderia me subespecializar em anestesia torácica, anestesia pediátrica, em todo tipo de anestesia, né? Então, você faz uma subespecialidade, às vezes, de 1 ano, e aí você agora é um anestesista que, além de fazer anestesia, você também tem uma especialidade à parte, que às vezes é até um requerimento. Então, mas por Brasil, um período certo, um período fechado, né? Não é algo que você entra e fica para sempre. Isso, geralmente 6 meses a 1 ano, dependendo da sua especialidade, dependendo da subespecialidade. Então, no Canadá, por exemplo, para fazer anestesia pediátrica, você precisa ter o fellowship de anestesia pediátrica em muitos lugares. Você vai ter uma limitação. Se você não tiver esse fellowship, você pode fazer anestesia até uma certa idade. E fazendo fellowship, dá para se tornar médico? É um caminho certo? Não é um caminho certo. Na verdade, a grande maioria das pessoas que fazem o fellowship não é considerado um caminho para você ingressar na medicina. Mas existem sim exceções de pessoas que conseguem ingressar na área acadêmica ou conseguem uma licença provisória. Eu tenho alguns amigos que vieram aqui como fellow, né? Inclusive eu tenho um vídeo com a doutora Natália, que é oftalmologista, né? Ela ficou aqui 1 ano ou 2, ela renovou, e aí só que agora ela decidiu voltar para o Brasil atender, ela trabalha em uma clínica ali, e por isso não tinha exatamente o caminho aberto para ela decidir ficar aqui, ela teria que ficar renovando o processo de fellow, e ela achou naquela ocasião que não seria tão interessante para a carreira dela, né? Acho que tem a Marina, que trabalhava com cirurgia de criança, de bebê, tinha o Dr. Jorge e a Júlia, acho que 4 médicos amigos meus, todos fellows, mas a maioria voltou, tirando a Marina, que foi para a área acadêmica. Ela entrou para a área acadêmica, conseguiu uma bolsa de pesquisa e está trabalhando lá. Exato. Então, a grande maioria das pessoas que fazem o fellow, elas não conseguem voltar para a medicina por essa via, a não ser que, obviamente, elas tomem outro rumo, tomem um rumo que vai conseguir fazer com que elas ingressem. Mas o fellowship, com certeza, ele pode ajudar. Você faz contatos, você começa a ter experiência canadense, mas você tem que ter um planejamento certo para conseguir entrar. Não é um processo fácil, né? Porque a gente conhece muito um médico que é médico no Brasil e aqui trabalha Superstore, trabalha Uber, trabalha Skip the Dishes, tipo, não... É o que você mais vê, com certeza. Aqui no Canadá, infelizmente, eles meio que dividem os médicos que são de países que são da colônia britânica, então países da Inglaterra, países da Austrália, países dos Estados Unidos. Eles geralmente... São 14 países, eu acho, da Commonwealth, né? Mas deve ter os preferidos ali, né? Os preferidos são 6 ou 7, que eles gostam mais. De língua inglesa mesmo, né? E que eles consideram que o treinamento é equivalente ao treinamento canadense. Ah, tá. Então, os outros países, eles vão ter uma validação da medicina que vai até certo ponto. Você não consegue validar tudo. Nesses países que são mais privilegiados, você valida todo o seu treinamento, então você já consegue aplicar para a licença diretamente. Quer mandar uma pergunta aí, João? Quero mandar uma pergunta aqui. Primeiro, agradecer toda a galera lá do grupo do Telegram. Sim, valeu. Para o pessoal continuar participando. O link do Telegram tá aqui embaixo também, é o Telegram do Tio Canada. Boa. Então, já que vocês estão falando sobre esse assunto, tem 2 perguntas aqui. Uma é sobre do Fábio, que ele fala que o filho dele estuda medicina na Argentina. Quando concluir o curso, se ele vai conseguir migrar para o Canadá usando o programa do Atlântico ou outro semelhante, sem cursar uma residência aí no Canadá. Ou se faz necessário cursar uma residência antes de receber o registro para trabalhar. Isso é uma pergunta. Também nesse mesmo tópico de fazer curso de medicina em outro país e tentar vir para o Canadá, minha filha está fazendo enfermagem na Federal do Ceará. Será fácil e possível migrar direto assim que concluir o curso? Tem que esperar algum tempo após concluir? Como é que funciona? Quem que fez essa segunda aí? Essa segunda é Cacau. Cacau, valeu. Cacau. Então, Fábio e Cacau, vamos responder primeiro a pergunta do Fábio, né? Então, essa pergunta é muito importante, a pergunta do Fábio, porque muitas pessoas elas tentam vir sem essa informação. Então, para quem está acabando de se formar, seja na Argentina, seja em outro país que não seja desses países privilegiados, tem 2 opções que eu considero são as melhores. A primeira seria consiga uma formação em medicina da família, porque é onde o Canadá tem estimulado mais, criado mais programas e mais facilidades.
Então, existem programas que você pode explorar, faça residência em qualquer outro país em medicina da família. Geralmente, eles gostam que tenha um pouco de experiência profissional trabalhando independentemente também. Então, trabalha aí 1, 2, 3 anos e aí aplica para programas no Canadá. Tem boas chances de conseguir uma validação sem precisar fazer especialização aqui. Essa seria uma opção. A segunda opção seria fazer um período que chama de internato no Canadá, optativo, que você consegue fazer contatos aqui e aí futuramente para aplicar para uma residência, uma especialização, porque é claro que nem todo mundo quer fazer especialização em medicina da família, então às vezes quer ser cirurgião, né? Então eu estou destruindo o sonho do garoto aqui, falando que ele tem que ser médico de família, não. Se você quiser trabalhar em outra especialidade, você tem essa oportunidade de fazer a residência no Canadá, na especialidade que você quiser, ou nos Estados Unidos, que aí você fazendo nos Estados Unidos, você também consegue vir para o Canadá no futuro. Então, às vezes, tem que fazer uma volta aí, tem que fazer um samba do crioulo doido para conseguir fazer funcionar. Mas é muito melhor do que vir para cá despreparado e acabar trabalhando em outra coisa que não tem nada a ver com o que você quer fazer, né? Aproveitando, quem tiver dúvida ou quiser mais informação para a questão de validação, você tem alguma coisa para ajudar essa galera aí? Com certeza. Se eles quiserem entrar em contato, né, tem o website. Depois a gente pode colocar aí direitinho, é idoctorscanada.com, né? Então você pode entrar no website, lá tem um blog, então tem algumas dúvidas mais comuns que as pessoas têm. Quanto que custa, quais são os materiais que você pode utilizar, quanto tempo que leva o processo, algumas perguntas mais básicas você consegue encontrar por lá. E se você precisar de uma consultoria mais especializada, tirar algumas dúvidas mais particulares mesmo, suas, né? A gente trabalha com consultoria também. Excelente. Queria que você explicasse o processo, como que foi para você pegar a sua licença, poder atuar na área, como que foi. Eu queria também saber um pouco da rotina tua como anestesiologista. Anestesista, né? A gente só está esquecendo de responder a Cacau, né? A Cacau na parte de enfermagem, essa pergunta vai ser um pouco mais difícil para mim de responder porque não está diretamente relacionada à medicina, mas pelo que eu tenho visto, eles têm também estimulado bastante enfermeiros vindo para o Canadá, tem uma demanda muito grande, então com certeza tem essa oportunidade. Eu imagino que eles pedem um pouco de experiência também, mas aí eu acho que preciso conversar com alguém que entenda um pouco mais na parte de enfermagem, Se alguém quiser deixar uma mensagem aí embaixo no vídeo, vai super ajudar. Se você sabe desse assunto e quiser contribuir, esse comentário vai ficar ali para que todos possam ler também. Geralmente é mais fácil que medicina, pelo menos. Então conta essa jornada para a gente entender. Conseguir a validação. Sim, então o meu caminho ele se deu seguindo alguns das opções que eu tinha, né? Então, eu tive a opção de conseguir uma licença provisória para trabalhar com anestesia. Entrei em contato com anestesistas brasileiros que foram bem-sucedidos nesse processo. E eles me recomendaram, Rodrigo, você não tem experiência no Canadá, e eles pedem para que, assim que você começa a sua avaliação, que você já esteja do nível do Canadá, que não necessariamente é um nível diferente do brasileiro, é só que a maneira de lidar com os casos clínicos é diferente. Eles têm os protocolos deles aqui e você tem que entender como é que funciona. As medicações são diferentes, né? Os procedimentos são um pouco diferentes, então eles querem que você já esteja adaptado. Não era o meu caso. Então eles falaram, faça um fellowship antes, para você ter uma chance maior de ser bem-sucedido nessa avaliação. E aí eu tentei aplicar para o fellowship, mas como eu já estava no Canadá, não estava praticando, eu não consegui o fellowship. E aí é todo um processo, né? Eu teria que voltar para o Brasil, aplicar para o fellowship, fazer o fellowship, depois aplicar para essa avaliação. Achei muito complicado para mim, né? Então, por isso que é importante, às vezes, você fazer um planejamento já desde o início para você saber o que funciona, como é que você faz o passo a passo. Acabei seguindo um outro caminho, que é de uma licença restrita. Aqui eles têm uma demanda grande em hospitais na parte de atendimento agudo, de emergência e de internação. Então, eles têm as oportunidades de medicina, que a gente fala clínica médica, né? Na UTI pediátrica, UTI de adulto, eles oferecem esse emprego, que é um emprego muito bom, de licença restrita para médicos estrangeiros, contanto que você tenha um treinamento que seja equivalente, que você possa contribuir, eles têm recebido médicos nesse sentido. E aí meu plano foi de conseguir esse emprego para depois usar como alavanca para entrar numa residência e fazer especialização aqui no Canadá. Mas, no meio do caminho,
Eu fiquei muito contente com esse emprego e eu achei que a residência não ia funcionar para mim. São 5 anos de especialização e eu acho que é um treinamento que seria muito complicado, não é exatamente comparável à anestesia. Então, eu vi a oportunidade de explorar outros interesses, como montar o meu próprio negócio, e tenho sido muito feliz de ajudar outros médicos a conseguirem o licenciamento deles, enquanto eu estou atuando como médico em licença restrita. Que legal. E como que é a rotina? O que você faz ali? Como que é a parte de anestesias? Como que funciona o sistema aqui? Conta um pouco pra gente. Eu trabalhei um pouquinho com anestesia aqui durante um estágio que eu fiz observacional. Tem algumas diferenças. Não são muitas diferenças da anestesia do Brasil para a anestesia do Canadá. Uma grande diferença que eu percebi é que no Canadá eles têm muito mais ênfase em efetividade dos recursos que eles utilizam. Eles tentam utilizar com mais parcimônia, porque é tudo público, né? Então, eles têm que manter as coisas dentro do orçamento. E no Brasil, eles já são um pouco mais liberais com relação a usar medicações mais caras, aparelhos mais caros, porque o sistema privado está bancando tudo isso, né? Então, essa foi uma das grandes diferenças que eu vi na anestesia entre o Canadá e o Brasil. E agora, trabalhando na parte de clínica médica, a rotina, basicamente, a gente tem uma quantidade de pacientes internados na enfermaria, 10, 20, 30 pacientes, dependendo dos times. E aí, cada time de médicos é responsável por tomar as decisões e os tratamentos, as investigações daqueles pacientes, né? Então, eu avalio ali 5, 8, 10 pacientes, dependendo do dia. A gente avalia o grau de complexidade dos tratamentos, discute com um grupo de médicos e toma as decisões dali para frente. E para a galera começar a entender, porque era uma dúvida minha antes de vir para cá, como é que funciona o sistema de saúde no Canadá? Por todas as províncias é iguais? É igual ao sistema privado ou público no Brasil? Você poderia dar um overview como que funciona o sistema de saúde aqui? Sim, então é uma pergunta complexa de responder. E de algumas formas, as províncias elas são muito semelhantes porque elas são regidas pelas mesmas leis e estímulos federais. Então, toda província ela precisa atender certos critérios para conseguir a verba federal. Então, todos eles tentam seguir os mesmos critérios. Então, que seria fornecer certos níveis de saúde, de certo nível de qualidade e abrangência para a população. Enquanto eles estão atendendo isso, eles recebem a verba federal. Isso é semelhante em todas as províncias. O que vai ser diferente? Principalmente a forma de garantir a licença para o médico. Então, essa é uma responsabilidade que é provincial. Cada província vai seguir os próprios critérios, as próprias leis que eles mesmos definem, né? Tem alguns critérios que são federais, mas tem que preencher o critério federal e o provincial. Então, a diferença que faz é que quando a província ela estabelece alguns critérios, ela vai conseguir contratar médicos com mais ou menos dificuldade. Então, a província que é um pouco mais liberal, por exemplo, províncias como Saskatchewan e Manitoba, você vai conseguir ver muito mais médicos de outras nacionalidades, porque eles têm mais estímulo no licenciamento. Ao passo que em províncias como Ontário e BC, eles estão mudando isso, mas têm sido um pouco mais restritos com relação a aceitar médicos estrangeiros. Então, às vezes você tem um pouco mais de deficiência e mais dificuldade de conseguir médicos. A Alberta está no meio do caminho aí. E o sistema é parecido com o privado ou público no Brasil? Eu diria que seria um pouco mais no meio, porque no Canadá a gente tem a dificuldade de ter muita gente procurando o acesso e às vezes não é fácil para todo mundo conseguir, mas não é tanto igual ao SUS, não é tão abarrotado. E a gente tem uma qualidade muito grande no acesso quando você entra no hospital, quando você conversa com um profissional de saúde, quando você tem acesso a equipamentos, a infraestrutura, tudo funciona muitíssimo bem, próximo ao privado que a gente tem no Brasil. Só às vezes demora um pouco mais para ter acesso. E aqui, então, só para o pessoal entender, a gente tem que ter um médico de família. Ele que vai nos atender, ele que vai entender um pouco mais da gente e depois encaminhar para os especialistas. Com certeza, Alexandre. Esse é um ponto muito importante. Lá no Brasil, a gente está muito acostumado a simplesmente entrar num website, a gente vê, eu quero conversar com um psiquiatra, eu quero conversar com um oftalmologista, eu quero conversar com um otorrino. Você simplesmente marca a consulta e você conversa com um profissional diretamente. Isso no sistema privado, você fala? No sistema privado do Brasil.
E no sistema do canadense, a gente tem uma porta de entrada que é o médico de família, que é geralmente quem vai indicar você pro profissional que precisa. Que às vezes o próprio médico de família não precisa te encaminhar. Ele já toma conta da sua asma, às vezes de um problema de ansiedade, de depressão, ele mesmo já consegue resolver. A expectativa é 80% das coisas que os 80% o médico de família está pronto ali para resolver. Isso. Dependendo, é claro, da formação do médico de família, do que ele está confortável, né? Uhum. E é fácil achar médico de família aqui? Geralmente não é tão fácil assim. A grande dificuldade que tem, principalmente nos pequenos centros, pequenas cidades, não tem tanto médico de família. Então, quando você entra muitas vezes no website, que a gente faz agendamento, por um website da província ou municipal, ou o website da própria clínica, você encontra com a primeira barreira lá, que é não estamos aceitando novos pacientes. E aí você começa na batalha, né? Aí você procura um médico aqui, procura um médico ali. A gente às vezes começa com preferência. Eu quero um médico que seja brasileiro. Todo mundo quer o médico. Eu demorei 6 meses por causa disso. Minha esposa não fala inglês. Ela falou assim, eu preciso de um médico que fala português. Senão, como que eu vou falar? Exatamente. Aí você começa criterioso, né? Começa um médico com esse pré-requisito. E aí você vai abrangendo, né? Até você conseguir um médico. Mas o primeiro passo é ela entrar num site. Vamos falar aqui de Alberta. Ela vai entrar em algum site que vai mostrar quais são os médicos de famílias disponíveis. Dá para ela também, se ela não tiver lá um critério, uma pessoa que ela queira em específico, ela vai achar os que estão disponíveis e ela vai ligar. Eu escuto muita gente falando, não consegui médico de família. Daí eu recebo uma mensagem da pessoa falando, eu tô na mesma província aqui, eu achei em 2 dias, em 6 dias, uma semana. Eu falo, como que você conseguiu? Cara, eu fui atrás de onde estava aceitando, não fui atrás de onde não está aceitando. E existe. Eu vejo também tem uma pessoa ali que fica escolhendo a língua, o idioma, de onde quer. O que você acha sobre isso? Com certeza. Tem um website aqui em Alberta, eu tenho que verificar o website corretamente, mas é alguma coisa Find Your Doctor. A gente acha e põe ele certinho aqui. Isso. E você entra nesse site, geralmente tem uma grande quantidade de clínicas lá, e obviamente dependendo de onde você mora, você tem mais facilidade, mais opções ou menos opções. Então, geralmente, Calgary, a gente tem mais facilidade para encontrar médico de família. Aqui está indo bem ainda. Aqui a gente ainda tá bem servido de médico de família. Consegue relativamente rápido, se você não for super criterioso. Se não quiser o cara que fala em português, exatamente, né? Isso. Você estava falando sobre o sistema de saúde canadense aqui. Ele não tem um sistema privado para você ter ali uma alternativa. Eu queria entender um pouco mais sobre isso aí, na verdade, para as pessoas entenderem como que é o sistema aqui nesse aspecto, né? Não dá para recorrer se eu posso chegar e pagar. Eu posso pagar por uma consulta. Eu quero ir na frente. Eu tenho dinheiro, eu quero ir na frente, estou com a dor no joelho. Como que funciona isso? Então, a gente tem uma parte privada da medicina aqui no Canadá, não só da medicina, mas do atendimento de saúde de uma forma geral. Então, a gente tem algumas partes da atenção que são básicas, que elas vão sempre ser públicas. Então, por exemplo, médico de família, cirurgia, algum tratamento, às vezes, de quimioterapia, você vai precisar do atendimento público e você não vai ter como cortar a fila. Mas o cara quer fazer uma cirurgia no joelho, ele tem como fazer? Não... Aí a cirurgia, infelizmente, você vai ter que aguardar. Eles estão começando com alguns projetos para desafogar um pouco a fila de cirurgia, mas a espera ainda está relativamente grande. Tem muita gente que precisa esperar aí 8 meses, 1 ano, para conseguir ter uma cirurgia de quadril, de joelho, de ombro. E como é que funciona? Então, assim, vou falar de Alberta. Eu vim para Alberta, eu pisei em Alberta, eu já tenho o healthcare, eu já posso ir no médico ou eu tenho que esperar um tempo? Dependendo do seu visto, se você está chegando do Brasil, assim que você pisa aqui, você já consegue ir no registry, você apresenta a sua documentação e aí você já está coberto pelo Alberta Health Services. E aí, se eu vim de outra província? Se você estiver mudando de províncias, geralmente eles pedem para você esperar 90 dias para você aplicar, para fazer a mudança de província. E durante esses 90 dias, você continua coberto pela sua província anterior. Mas o pessoal que está vindo do Brasil, eles perguntam às vezes se precisa fazer um seguro de saúde, né? Qual que é a tua recomendação para isso? Porque o cara está em trânsito, ele chega aqui, ele está acreditando que já vai chegar, vai fazer o cartão da Alberta Health Service. O que você acha sobre isso?
Enquanto você ainda não chegou na sua residência, enquanto você ainda não assinou lá no registry que você está coberto pela província, é bom você ter uma alternativa. Eu recomendaria, então, se você está viajando aí do Brasil ou de outro lugar, chegando aqui, às vezes você vai passar uma semana em Toronto, às vezes você vai fazer uma conexão, você não sabe o que pode acontecer, né? Se acontecer alguma coisa e você precisar de atenção, você não vai estar coberto, né? Então, uma coisa que é fácil de resolver é você conseguir um seguro de viagem, né? Que cobre, muitos cobrem até 1, 2 milhões de qualquer tipo de atenção que você precisar de saúde. E tem muito cartão de crédito, né, que faz isso aí. Então, às vezes, só de você comprar a sua viagem pelo cartão de crédito, você já fica coberto. Eu acho que é melhor a pessoa vir assegurada e não ficar dependendo ali, né? Eu conheci uma pessoa que ela se cortou no primeiro dia no Canadá. Ela foi parafusar uma cadeira do IKEA com uma faca e escorregou a faca, acertou a mão dela e foi profundo. Só que ela não tinha o Alberta Health ainda. Ela teve que pagar, foi uma grana. Tipo, ela gastou uns $1.000 lá para dar uns pontos no dedo e depois ela ia correr atrás do reembolso. Se bem que com o seguro de saúde ia ser também a mesma coisa. Ela teria que pagar provavelmente ali e depois iria pegar reembolso, né? Sim, mas o seguro de saúde cobre muito mais, né? Felizmente ela teve que desembolsar só, a gente fala que é muito, mas só $1.000, né? Mas às vezes, dependendo se precisar ficar internado, você pode ter que desembolsar 10, 20 mil dólares, né? Então, é uma coisa que quando você agenda aí nessas pacotes de viagem, eles pedem lá, você quer adicionar seguro de saúde, sim, às vezes te custa aí 20, 30, 50 dólares para adicionar, você fica coberto durante toda a sua viagem. É bastante prudente de fazer, né? Sim. Teria que fazer. Uma dúvida que eu tenho também, que o pessoal me pergunta sobre alergias, né? Eu, no Brasil, tinha uma espécie de rinite alérgica quando mudança de temperatura, por exemplo, tomava um banho, aí tomava um vento, assim, já começava a espirrar, assim, ficava uns 15 minutos espirrando e tal. Cheguei no Canadá, nunca mais aconteceu. Mesmo com o pólen daqui, me sinto curado. E as pessoas me perguntam, eu falo, olha, para mim, acho que pra uma galera aí, o ar daqui eu acho mais puro, deu uma melhorada. Como que acontece isso? Pois é, quando a gente muda de país, a gente está exposto a diversos diferentes alergenos, né? Alergenos são substâncias que elas causam inflamação, causam o seu corpo a reagir de uma forma que causa alergia, rinite, né? Então, no Canadá, a gente tem diferentes substâncias. E aí, algumas pessoas têm azar de, às vezes, não tinha nenhuma alergia e passa a ter alergia que é o pólen. É o caso, inclusive, do meu tio. Ele acabou tendo um pouco mais de problema de alergia do que ele tinha no Brasil. Mas no seu caso e no meu também, que tinha bastante rinite lá, você mudou para cá, não está exposto àqueles tipos de alergenos, agora você não tem mais rinite, você não precisa usar mais nada, você está curado. Então, vai variar de pessoa para pessoa. Tem uma pergunta aí, João? Inclusive foi perguntado isso, tem um pessoal falando de bronquite, rinite, se tem algum tipo de tratamento quando chega aqui. E eu queria emendar uma segunda pergunta, que também sobre que o João Textor perguntou como é que é a medicina preventiva aqui. Sei que no Brasil é muito comum, né, a gente uma vez por ano fazer aquele check-up geral e tal, tudo mais, que aí faz aqueles monte de nomes, né, triglicérides, isso, né, aqueles monte de nome para medir aquilo lá. Aqui eu vejo que não é muito comum. Eu lembro que eu fiz, acho que então, faz desde 2018 que eu tô aqui, eu fiz uma vez só e assim, nossa, tive que meio que implorar ela. Por que você quer isso, né? A médica de família, mas por que você quer isso? Porque não é comum, como é que funciona isso? E só lembrando também a pergunta referente a rinite, bronquite, se tem algum tratamento específico para isso. Aqui, isso, então, João, acho que eu consegui emendar essas duas perguntas em uma só, então. Então, vamos começar falando de como é que funciona a medicina preventiva, que a gente chega na bronquite e na rinite também. Então, geralmente você consegue o acesso pelo seu médico de família, né, para a medicina preventiva, e aqui no Canadá a gente segue protocolos específicos. Como a gente segue esses protocolos e os recursos todos eles são públicos, a gente não tem nada que vem do privado, então eles tentam otimizar ao máximo o uso dos recursos da saúde para a gente conseguir atender todo mundo, né? De uma forma mais sustentável. Então, eles tentam não ser excessivos. Então, é o caso de, por exemplo, alguém que tem 30 anos de idade fazer um exame
para ver se tem lipídio no sangue, para ver se está com problema de colesterol, não vai ser tão efetivo se você comparar com uma pessoa que tem 40 anos de idade. A mesma coisa para, às vezes, câncer de mama. Às vezes a mulher quer fazer um exame quando está com 30, 35 anos de idade, tem casos que tem indicação específica. Mas a grande maioria das vezes eles vão esperar que a mulher às vezes tenha 40, 50 anos de idade para fazer uma mamografia, por exemplo. Não, só um exemplo. Eu tenho bariátrica, né? Então, eu faço, pelo menos anualmente, todas as minhas vitaminas, porque quem tem bariátrica tem a falta. E a gente foi no médico de família, eu falei, eu quero ver como que tá a minha vitamina D. Aí a Renata falou, também quero ver. Ele falou assim, você não consigo. Vitamina D é muito caro, eu tenho que justificar por que eu preciso pegar a vitamina D, então por você ser bariátrico eu consigo, mas pra Renata eu não vou conseguir. Ela não fez. Exatamente. Então eles tentam ao máximo seguir esses protocolos para não fazer raio-x, ressonância, tomografia em pessoas que às vezes até beneficiariam, mas o custo-benefício é muito baixo. Então, uma coisa que às vezes é bom lembrar é que, por exemplo, a gente tem uma mulher que vai fazer uma mamografia, certo? Então, tem uma chance de a gente achar alguma coisa, tem uma chance de a gente não achar nada. Mas tem uma chance de a gente achar alguma coisa que não é nada também. E aí, quando a gente acha, por exemplo, algum sinalzinho de uma mamografia que pode significar alguma coisa, às vezes vão querer dar sequência na investigação. Isso pode acarretar em alguns problemas para a pessoa. Ela vai ter que passar por uma biópsia, vai ter que passar por estresse de pensar que tem câncer, vai ter que esperar tudo aquilo. E aí, a chance de realmente aquilo ser alguma coisa negativa para a pessoa é muito baixa. Então, não tem um benefício tão grande de fazer esse check-up, né? Então, por isso que a medicina preventiva no Canadá é bastante baseada em evidência, sempre tentando otimizar o máximo de benefício para a pessoa e reduzir a quantidade de danos. Então, a Renata, por exemplo, você faz um exame de vitamina D, às vezes vem alterado, porque às vezes o exame laboratorial às vezes tem erros, né? Os exames eles são sujeitos a algum tipo de erro. E aí vai ter que passar para mais investigação, mais outras coisas. Já vai onerar o sistema. Vai começar a onerar o sistema, entendeu? Não vai conseguir atender tanta gente. Vai ficar tudo embolado, né? Porque você vai ter essas informações que elas não representam tanta coisa nem para a pessoa, né? Quando eu sofri um acidente aqui, que eu bati o rosto numa madeira, resolvi dar uma pancada com a cara numa madeira lá na rodovia. Eu abri um corte aqui no rosto aqui e fui pro Rockville, né? Onde que o Joshua também nasceu. E lá eu tomei alguns pontos, né? Fiquei 1 hora lá, tomei um chá de cadeira lá, hospital vazio, era tipo meia-noite, assim, era 11 horas da noite. Mesmo assim me deram uma canseira básica, normal, né? Deram os pontos, daí eu terminei lá, eu falei, não vai dar nenhuma pomadinha, tipo assim, para não infeccionar? Aí a enfermeira parou, olhou pra minha cara assim, ela falou, mas não tá infeccionado. Se infeccionar, você volta aqui e a gente te receita a pomada. Aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, cara, ela vai esperar dar problema. Aí eu fiquei pensando, cara, ela tá certa, de certa forma, né? Porque não tá com o problema. Eu vou passar aqui um antibiótico, vou baixar talvez a minha imunidade sem estar precisando. Se tá tudo bem ainda, vamos aguardar um pouco, né? Eu comecei a refletir sobre isso, como que a gente vê de uma forma diferente no Brasil. Sim. Isso. Então aqui eles tentam ao máximo otimizar baseado novamente em evidência, né? E às vezes é uma coisa que é bastante difícil para o brasileiro se adaptar, porque ele está acostumado a ter uma preocupação e aí o sistema privado ele cobre tudo, né? O sistema privado você está pagando a mais por aquilo. Então ninguém vai te questionar. Se você quiser fazer uma tomografia, se quiser fazer uma ressonância, o médico ele confortavelmente consegue te passar isso, porque você está pagando como consumidor, né? E obviamente aqui no Canadá você também paga com os seus impostos, mas para conseguir atender todo mundo da melhor forma possível, eles têm que ser mais parcimoniosos com os recursos. E aí só para fechar a parte de bronquite e rinite da pergunta que o João trouxe para nós, então quando esse médico de família vai fazer a sua avaliação preventiva, ele com certeza vai levar em consideração todas as medicações que você toma, todo o seu passado médico, e ele vai fazer uma avaliação do que você precisa, né? Vai dar continuidade ao seu tratamento. E aí uma coisa que é importante também lembrar é que a consulta aqui, ela realmente é uma visita bem rápida. Você vai consultar com o médico, a primeira consulta geralmente você só se introduz, você só passa ali um pouco da sua história prévia, e aí você vai falar para ele as coisas que você quer fazer, as coisas que você quer resolver no futuro, mas não necessariamente ele vai fazer muita coisa por você na primeira consulta. E aí na segunda médico de família. Médico de família.
Na segunda consulta, geralmente eles querem fazer um exame físico para eles verem se tem algum achado, alguma coisa anormal que precisa ser investigada. E aí, na terceira consulta, que geralmente eles vão fazer mais alguma coisa por você. Tem muitos médicos que você, tô com uma dor de ombro, tô com alguma coisa, preciso de um massagista, ou preciso de um remédio para dor, e ele te passa. Mas às vezes se for uma doença tipo uma diabetes, se for algum problema de bronquite, às vezes você vai ter que esperar até a segunda ou terceira consulta para realmente começar a ter o manejo dessa doença. Então você tem que ter essa expectativa, que não vai ser na primeira consulta que você vai conseguir fechar tudo. Isso acaba gerando aquela... muita gente insatisfeita com o sistema de saúde, eu acho que principalmente das províncias do lado leste, né, de Ontário, as províncias do Atlântico. Eu queria saber como que está o sistema de saúde e por que as pessoas estão preocupadas, e muitas me mandam mensagem dizendo: eu estou repensando se eu vou para o Canadá, porque o sistema de saúde está bem ruim. Então, é basicamente aquilo que a gente conversou dos centros, né? Então, dependendo se você estiver em Toronto, provavelmente você vai ter bastante bem servido. Mas quando você sai de Ontário, você sai de Toronto, você sai dessa muvuca que tem bastante profissional, você começa a províncias ali de Nova Escócia, de New Labrador, de New Brunswick. Essas províncias, elas têm uma dificuldade maior de recrutamento e retenção de profissionais. Então, lá você vai ter mais dificuldade para achar médico de família. E não só nessas províncias do leste, mas aqui em Alberta também, se você for para lugares mais afastados, for para Medicine Hat, que não é um lugar tão pequeno assim, Grand Prairie, às vezes você vai ficar muito tempo sem conseguir médico de família. Se o lugar é menor ainda, tem gente que fica 10 anos sem conseguir um médico de família. Então, eu acho que é muito importante a decisão de onde você vai morar. Se você tiver principalmente problemas crônicos de saúde, tentar ficar perto desses grandes centros onde você vai conseguir um atendimento mais fácil, pelo menos até você conseguir futuramente estabelecer que a sua saúde está bem coberta, e ir para outro lugar que você sabe que não vai ter tanta cobertura, mas pelo menos você já teve a assistência que você precisava. Mas acho que esse é o problema nos hospitais que a gente tem aqui, né? Que assim, no Brasil a gente reclama quando atrasa 1 hora. Aqui a gente conhece gente que ficou 10 horas, 12 horas no hospital, na sala de espera, aguardando. Gente mal, tipo, não tá morrendo, vai ficar aguardando até ser chamado. 12 horas esperando. Exatamente, Alexandre. E às vezes a pessoa até precisa de atenção urgente também e está esperando 5, 8, 10 horas. Agora, a diferença é que a pessoa que está esperando 1 hora e fica incomodada é a pessoa do sistema privado, né? A pessoa que está pelo SUS, às vezes nem esperando meses consegue atendimento. A pessoa vai lá, deixa o nome, marca a consulta, espera muito tempo para conseguir atendimento. E então vai muito mais além do que a espera que a gente vê aqui no Canadá. Eu vejo muita gente falando de manter muita gente não, mas eu escuto pessoas dizendo de manter um convênio no Brasil, ou ir se tratar no Brasil numa ocasião, porque tá cansado aqui, fez uma cirurgia, ou quer fazer uma cirurgia no joelho, rompeu o ligamento, vai pro Brasil, faz lá e volta. O que você acha disso? É um recurso ou é um desespero? Eu acho que é uma opção, principalmente se a pessoa está preocupada aí com alguma doença crônica que ela tem, alguma coisa que ela possa ter. Às vezes ela tem um passado na família de câncer, alguma coisa que ela esteja mais preocupada. Se ela quiser manter aí um convênio nos Estados Unidos, no México, que é bastante comum o pessoal do Canadá aqui fazer, ou então no Brasil, pode ser bastante importante. Tem gente que lida com esporte também, né? Então, às vezes, se tiver Pois imagina um cara jogador de basquete, tem um problema no ombro, um problema no quadril, para ele é uma questão de carreira, né? Ele conseguir competir em campeonato. Então, para essas pessoas, às vezes é mais importante ter um atendimento rápido do que outras. Para outras pessoas, nem tanto. Às vezes, você tem ali seu problema no ombro e não é porque você vai esperar 8 meses, 10 meses para você conseguir ter o seu atendimento que vai fazer uma grande diferença na sua vida, né? Porque você vai conseguir funcionar até um certo ponto e, eventualmente, você vai ter essa cirurgia. Às vezes, a cobertura de você pagar... A cobertura no Brasil, até no Brasil, tá cara, né? Tem gente que está pagando em $1.000, $2.000, $3.000 por mês para ter o convênio. Também tá tendo um problema, né? O sistema privado no Brasil, não é? Tá ficando bastante oneroso lá. Então, as pessoas estão tendo problema para pagar, principalmente as pessoas com um pouco mais de idade. Quando chega na faixa aí de 60 a 65 anos, fica muito caro. E aí, para você manter isso em
em adição a tudo que você já paga aqui no Canadá, às vezes não faz muito sentido, porque você não vai provavelmente usar nada disso, não vai fazer diferença para você esperar. Você tem uma pergunta aí, João? Tem uma pergunta aqui que eu vou... tem mais de uma pessoa perguntando. A galerinha do Telegram mandou bem demais. Mandei hoje à tarde no Telegram lá, falei, pessoal... Mais de 40 perguntas. Vamos entrevistar o Dr. Rodrigo, mande perguntas aí. Mandaram várias perguntas. Eu estou tentando meio que juntar elas, né, quando é no mesmo tema. Então a Isabelle e o Alan perguntaram, você comentou brevemente sobre a diabetes, né, como uma doença crônica. As pessoas querem saber aqui se elas já são... o Alan fala que tem uma filha de 1 ano, se ela já seria automaticamente, já entraria no tratamento. A Isabelle também quer saber. Insulina, se consegue, se já tem, consegue direto. Se já consegue insulina, se a insulina ela está coberta pelo sistema de saúde. Você comentou sobre câncer. Pessoas aqui estão falando, eu tenho histórico de câncer na família. Como é que funciona a questão de investigar isso, os exames? Se só pelo falar que tem um histórico, a pessoa já se enquadra no processo aí para fazer essa investigação, se vai ter futuramente ou não, como é que funciona isso? Isso. Então, respondendo a pergunta da diabetes, sim, está coberto. Assim que você chega no Canadá, por favor, sempre traga todas as suas prescrições e suas medicações para você manter a sua cobertura aí o máximo de tempo possível, porque como o Alexandre falou, às vezes pode demorar um tempo para você conseguir ter contato com o seu médico de família. Você consegue pegar na farmácia com receita do Brasil ou não? Provavelmente não. Provavelmente com receita do Brasil você não consegue pegar, mas você consegue ainda na walk-in clinic, né? Então, às vezes no desespero, você corre na walk-in clinic e você consegue resolver o seu problema de prescrição mais urgente, sem muito problema. Mas sim, sempre traga a sua prescrição e as suas medicações do Brasil, não tem problema nenhum. Se você for pego aí no aeroporto, na imigração, com medicação, se tiver a prescrição, ninguém vai olhar torto para o seu lado. Todo mundo sabe que é uma medicação que você precisa tomar. Caso contrário, vai ter que jogar tudo fora. Não necessariamente tem que jogar fora, mas às vezes o pessoal vai olhar, por exemplo, a insulina tem uma agulha lá, o pessoal vai pensar, será que isso aqui é droga? Vamos examinar. Eles vão querer examinar, eles vão querer passar por coisas que às vezes você não precisaria passar se tem uma explicação modificativa. Tem algum medicamento que no Brasil é liberado e aqui, tipo, se eu trazer na mala não pode? Que aqui não é liberado? Novalgina, alguma coisa assim ou não? Geralmente eles não olham torto para Novalgina, não. Pessoal, tem muito comum o pessoal trazer Novalgina no Brasil para cá, não precisa declarar. Não tem aqui, né? Ou não tem. Não tem na América do Norte, eles consideram que é uma medicação perigosa, tem um efeito colateral de problema com a sua medula óssea, então eles tentam evitar. A Novalgina, eles dão preferência para o Tylenol. Tem Neosaldina aqui, né? Isso, a Neosaldina, aí esse pode usar, não tem problema nenhum. Mas geralmente são as medicações de uso restrito, então medicações para ansiedade, às vezes medicação para depressão, medicação para dor, se você toma algum opioide, que são as medicações que eles vão querer ter certeza que você não está traficando, né? Que são medicações que podem ser usadas para que você venda, né, para outras pessoas. O nome dos medicamentos é parecido? Sim, muitos dos medicamentos são parecidos. Então você tem a sertralina, né? Tylenol. Você tem o Tylenol. Aqui o médico dá Tylenol para tudo. Você chega no hospital lá, todo mundo fala, putz, fui lá, fiquei 4 horas, Tylenol. A Bruna sempre chega assim, não sei o que, Tylenol. Pô, o cara torceu o pé, Tylenol. O cara cortou o braço, Tylenol. Fratura exposta, Tylenol. Você já percebeu isso ou é a gente que não entende de nada? É porque eles não têm tanta opção de analgésico, né? Entendi. Lá no Brasil, a gente tem a Novalgina. Então, às vezes é Novalgina, às vezes Tylenol, às vezes combinação. Eles também gostam muito aqui do ibuprofeno. Eles gostam do naproxeno também, né? Anti-inflamatórios comuns. Gostam do diclofenaco. Tem a pomada de diclofenaco também, que é muito boa. Então, mas o Tylenol é o que... Para tudo. E serve para tudo. Como que funciona? Porque assim, no Brasil, se a gente vai lá na farmácia, a gente consegue quase tudo. Até remédio que não conseguiria, a gente consegue. E aqui eu acho que é um pouco mais difícil, Cara, né? Você fala em questão de ter a receita médica para chegar na farmácia. Assim,
dependendo, se for uma cidade pequena, até antibiótico a gente consegue sem a receita lá na farmácia, porque eu acho que tem uma gama maior. Aqui eu acho que não... Será que tá assim ainda, Xande, lá no Brasil? Ah, Responda aí nas mensagens aí, pessoal. Eu conheço lá em Marília, lá a gente consegue. Teoricamente não era pra conseguir. Não era pra conseguir. Mas você tinha um Mas eu tô relacionamento falando que bom, consegue. Você mas molhou a mão do farmacêutico. Mas assim, existem medicamentos que aqui, que assim, a gente conseguiria no Brasil que não precisa de receita e aqui a gente precisa? Sim, com certeza. Aqui é um pouco mais engessado. Para você conseguir as medicações, geralmente você precisa de receita. Então, às vezes até vermífugo, se você quiser tomar, às vezes uma pomada que tem antibiótico, dependendo, você vai precisar de uma prescrição. No Brasil, muitas vezes não. E um detalhe legal é que quando você vai lá no médico, ele te receita tantos comprimidos, né? 12 comprimidos vai dar no total. Daí você vai na farmácia, ela não vai te dar 13, ela vai te dar 12, né? Não sobra nada, né? Então você vê que é um sistema econômico certinho ali, você pede tantos ml, vai vir exatamente, não sobra nada. E no Brasil você precisa de 8, vem 32. A briga de antibiótico que eu tinha com a Renata, o médico pedia lá, aí ela fazia o cálculo, ó, eu vou precisar de 2 frascos, mas você vai usar só 10% desse. Eu falei assim, não vou gastar 50, 60 conto pra usar 10%. Ela, não, você tem que se fazer. Ficava essa briga porque não tinha exatamente. Aqui isso é pelo motivo que você disse do sistema ser mais econômico, mais dinâmico, eficiente, isso. Isso. E sim, é por esse motivo. E isso me remete à pergunta do Alan, né? Que o Alan estava preocupado com o histórico bom com o nome, hein, cara? De câncer. Médico, né, cara? Só deixa eu terminar. Só complementando o Alan, é porque tem uma Fabiana que ela pega e fala também, ó, sou paciente oncológica. Ou seja, que é com câncer, né? Sim. E terminei meu tratamento no Brasil. Faça acompanhamento semestral. Então, acho que já seria semestral com exames de rastreamento. Vou encontrar esse tipo de acompanhamento no Canadá devido a essa história? Acho que complemento vai ser Alan, isso, né? vai ser uma resposta semelhante para o Alan e para a Fabiana. Então, com relação a rastreamento, eu volto a que a gente estava conversando do câncer de mama, né? Eles vão seguir os protocolos daqui. Então, eles vão tentar fazer o rastreamento que seja mais eficiente possível para dar o maior benefício para você, sem precisar fazer uma coisa excessiva que, às vezes, se você acha alguma coisa anormal, na verdade, não vai significar nada para você, vai só te causar transtorno, né? Às vezes vai passar por biópsia, cirurgia, que pode trazer infecção, complicação, que outra hora você não precisaria ter passado, né? Então, se você tiver passado de câncer na família, eles vão avaliar se esse passado ele é significativo ou não. Então, existem síndromes bem conhecidas, existem, às vezes, síndromes genéticas que eles vão precisar pesquisar, mas, às vezes, foi uma coisa bastante aleatória. Teve uma pessoa na minha família com 80 e tantos anos de idade que teve câncer, eles não vão levar em consideração. Ao passo que, às vezes, teve 2, 3 mulheres, por exemplo, tiverem câncer de mama antes dos 50, 40 anos de idade, vai ser uma coisa bem mais significativa. Então, eles vão levar isso em consideração para te dar um atendimento personalizado para garantir que você vai estar coberto nessa parte, né? E aí a mesma coisa se aplica para a Fabiana, que teve um passado oncológico, está fazendo acompanhamento. Eles vão seguir os critérios canadenses aqui. Então, eles vão avaliar que tipo de câncer, que tipo de tratamento que foi feito, e eles vão ver qual que é a sequência de acompanhamento que deve ser feita, e eles com certeza vão dar sequência mais nos critérios deles. Então, vamos supor aí que o médico lá no Brasil falou para ela continuar fazendo a cada 6 meses algum tipo de acompanhamento, às vezes de imagem. Às vezes aqui no Canadá vai ser diferente, às vezes vai precisar por 6 meses só mais uma vez, e depois a cada 3 anos, a cada 5 anos. Então pode ser que seja diferente, mas com certeza vai continuar tendo acompanhamento. Tem alguma medicação que depois que a gente descobre, mas que é bom o pessoal já comprar assim que chegar? Então, exemplo, vitamina D no frio. Olha, de uma forma geral, se você puder trazer medicações do Brasil, você vai economizar uma grana, viu? Porque no Brasil, às vezes a gente consegue medicações mais baratas do que no Canadá. Na América do Norte, de uma forma geral, as medicações tendem a ser um pouco mais caras, né? Só complementando, e o sistema não te banca essa medicação, porque tem província que você ganha tudo, né? Ontário, dependendo do seu, acho que é o RIP, você ganha toda a medicação. Aqui em Alberta, não. Como que funciona isso? Então, é uma coisa que varia também, dependendo da sua doença, dependendo de medicação que você for tomar. Algumas das medicações podem estar cobertas
Então, tem gente, por exemplo, que para diabetes, pressão alta, geralmente é bastante coberto nessas medicações, mas às vezes para depressão, para dor crônica, não tem a cobertura total. Então, tem que ficar bastante atento ao tipo de doença que você tem, a província que você está, para você ver se você vai ter a cobertura. E aí é onde que a gente entra na parte que eu até comentei muito brevemente, que a atenção da saúde ela tem vários segmentos, né? Então a gente tem a parte de medicina da família, a parte básica, a gente tem a parte de dentista, a gente tem a parte de medicações, a gente tem a parte de acupunturista, de medicina que a gente considera medicina alternativa no Brasil, né? Que tem o propósito de atenção da saúde, mas que não é diretamente vinculado à medicina. Então, esses que não são diretamente vinculados à medicina, geralmente eles são cobertos por um plano privado que você tem aqui, que geralmente é bem barato. Você consegue contratar ele por 60, 100 dólares, geralmente, o preço. Ou você também pode ter cobertura pelo seu trabalho. Tinha até colocado aqui para te fazer essa pergunta. Eu sabia que ia aparecer essa pergunta. Mais cedo ou mais tarde. Tinha pela Home Depot. Isso. Então, quando você tem a cobertura pelo trabalho, ela varia bastante. Não dá para você contar, o Joel tinha cobertura do trabalho que funcionava assim assado, quer dizer que quando eu trabalhar eu vou ter essa cobertura. Isso varia bastante. É um benefício das empresas. É um benefício que às vezes eles te dão se você trabalhar part-time, às vezes eles te dão só se você trabalhar full-time. Uhum. Então você tem que variava quando eu mudava dentro da Home Depot. Se eu era full-time, eu tinha tal benefício de seguro de saúde, né? E depois part-time era menor a cobertura, alguma coisa assim. Isso. Então, dentista, massagem... Oftalmo não está fora do sistema público de saúde canadense? O oftalmo não tem que ir pelo... Optometria está fora do sistema. Que optometria e oftalmologia são duas coisas diferentes. Explica para mim, por favor, que eu não sei. Então, optometria é quando você vai para ver a sua visão. Se você precisa de um óculos, se você precisa de um ajuste, eles não estão vendo a questão da saúde, se seu olho está saudável, se você tem alguma doença no olho, se você tem alguma coisa que precisa, às vezes, de cirurgia, alguma de medicação. Essa é a parte do oftalmologista. O optometrista, ele basicamente só está vendo a sua visão, a sua necessidade de óculos mesmo, de visual para leitura, né? Se você tem hipermetropia, você não enxerga bem de longe ou de perto. E o oftalmologista... tem vários lugares, né? Tipo, em shopping tem um monte. Isso, eu fui fazer meu óculos esses dias e assim, eles têm algumas pequenas coisas. Então eu fui lá fazer a minha lente, que fazia 2 anos que eu não fazia, e eu comentei que no Brasil eu sempre tratei para suspeita de glaucoma. Porque minha família tem e devido à minha curvatura, ela falou, então vamos fazer um teste, eu vou verificar com o seu teste, se tiver a gente encaminha para alguma coisa. Mas assim, ela consegue fazer um teste e falar, pode ser que sim, pode ser que não, vai para o médico. Isso, então o optometrista ele faz parte do que a gente fala Allied Healthcare, que no Brasil a gente chamaria de medicina alternativa, mas não necessariamente medicina alternativa, é só um outro segmento de atenção da saúde que não é coberto pelo sistema federal e provincial. Geralmente você paga um seguro ou você tem a cobertura do seu trabalho e aí você tem o acesso ao optometrista, eles vão cobrir às vezes 80%, às vezes 100%, depende do seu plano. E aí se precisar fazer uma cirurgia de catarata, daí já entra no sistema de saúde. Na parte médica, isso, que é coberto pelo sistema provincial. Ah, entendi. A minha empresa é assim, eles... $150 que eles dão por ano para fazer exame e $200 que eles dão para fazer o óculos. Por isso que você apareceu de óculos novo esses dias, né? O cara meteu um óculos de grau escuro, verde. Ficou bonitão, aquele óculos ficou massa. Tá de graça. De graça, eu tô trabalhando, mas a empresa... O João tem mais uma pergunta aí do Telegram, né? Tem várias. Mas, dá aquela tá filtrada básica. Estão perguntando aqui com relação à frequência de ultrassom. Você já ia tocar nesse assunto? Não, essa daí é boa. Eu vou falar, pô... Essa aí o Joel mata pra gente. A pessoa não segue o Tio Canada. Exatamente. Eles estão perguntando a frequência de ultrassom quando tá grávida. E tem uma bem específica aqui. De pré-eclâmpsia. Exatamente. Essa daí é legal também, de pré-eclâmpsia. Tipo, pessoa que como é que é a pessoa... pressão alta na gestação. Exatamente. E tem qual que é o nome da pessoa que perguntou? Peraí, aí você me pegou. Quer ir falando da ultrassom? Não, eu só ia comentar que a Bruna falou esses dias nos stories, aliás, sigam a gente lá no Instagram, a gente posta muita coisa o tempo todo, que se tiver a gravidez sem risco, são 3 ultrassons.
Eu acho que é isso. Daí tem algumas variações, se você quiser complementar. Isso, durante a gestação, tem um acompanhamento inicial que eles vão fazer um screening. Eles vão buscar por qualquer complicação que você tenha aqui, considera aí como uma gestação de alto risco. E aí, a partir daí, eles vão selecionar quais vão ser os exames e investigações que você vai precisar, iniciais. Então, eles vão se perguntar, você tem risco de ter pré-eclâmpsia? Tem risco de ter pressão alta, diabetes, né? E algum outro risco que você já teve em uma gestação prévia ou que seu bebê teve alguma coisa quando ele nasceu? Então, eles vão selecionar algumas investigações que sejam pertinentes e, novamente, eles vão tentar ser eficientes, né? Vão reduzir então, o máximo. Se eles veem que você não tem nada de risco, eles vão fazer o mínimo de investigação, mas eles não vão fazer o screening, né? Vão procurar por qualquer malformação no bebê, qualquer problema que você tenha durante a gravidez. Eles vão continuar fazendo avaliações periódicas. Uma dúvida acho que o pessoal tem é o seguinte, o Canadá, ele vê com maus olhos a pessoa que chega aqui e já fica grávida, ou vem grávida, ou para eles não tem nada a ver? Olha, eu vou falar para você que o Canadá é o paizão, viu? Mãezão, Canadá. O pessoal tem sido bastante complacente. A gente vê muita nascimento de gente que vem grávida, assim, para nascer canadense mesmo, né? Vem aqui com 8 meses e meio para passar 6 meses. Eu acho que nem pode viajar de avião. 7 meses para cima é até difícil. Sim, mas ela vai ser atendida se ela tem um visto de residência temporária, pelo menos, né? Não adianta ela vir como turista para... Pode vir como turista. Mas ela vai ter que pagar. Vai ter que pagar, mas a pessoa vai nascer como canadense. Ah, tá. Não, entendi. Ah, tá. O cara faz um investimento. Vai ser uns $40.000, que eu já ouvi falar que sai caro um negócio desse aí. Mas para muita gente vale super a pena, né? Com certeza. Imagina, já nasce canadense, que daí volta. Tal. Só que lembrando que os pais não se tornam residente permanente porque o filho é canadense. Daí você tem a opção de deixar ir embora, voltar. Não tô falando que é opção, tô brincando. Não é isso que eu quis dizer. Mas o que eu entendo é um país que precisa de população, é um país que está buscando imigrantes e quem vem para cá para ter filho é o que eles mais querem, né? Aumentar a natalidade, que é a mão de obra e... É isso? Então vamos ter filho. Bora ter filho. Eu já fiz 2, eu tô tentando alcançar o Xande aqui com 3. Apesar do Se eu pudesse, eu teria mais. Ave Maria, o pessoal tá na fábrica aí. O João também. Posso fazer mais uma pergunta? É que tem uma pergunta específica aqui. Quem perguntou é a Daniele. Tá. Mano, e a retirada do DIU no Canadá é feita apenas com a simples vontade do paciente? É feita por um clínico médico, tipo médico da família, ela coloca entre parênteses, ou a pessoa é encaminhada para um especialista, tipo um ginecologista? Eu vou acrescentar, não só de mulher, de homem. Então, exemplo, eu sou cortado. Uhum. Eu consigo... Vasectomia. Eu consigo reverter para ter mais filho? Consegue reverter. Obviamente tem uma fila de espera, né? Então, sim, você consegue... Mas é grátis aqui? Você pode aplicar para conseguir. Aí, Renata, vamos ter mais um? Você pode aplicar para conseguir, conversar com seu médico de família. E em questão do DIU, geralmente tem as clínicas aqui, né? Então tem clínica de doenças infecciosas, sexualmente transmitíveis, que você pode ir lá e fazer os testes. E também tem as clínicas de contracepção. Então, eles conseguem fazer o manejo do DIU lá. Se tiver alguma complicação, eles conseguem trocar o DIU, colocar o DIU, retirar o DIU. Eu tenho uma dúvida que eu não sei. O Canadá, ele é contra, a favor, o aborto? Você sabe? Eu não sei. De uma forma geral, o Canadá é considerado um país cristão, né? Mas ele é bastante receptivo a todo tipo de crença religiosa e cultura. Então, eles não vão ser pragmáticos com relação a aborto de uma forma assim declarada, né? O Canadá é contra ou a favor. Mas os médicos, eles têm a opção de trabalhar ou não com aborto. Então, não necessariamente, se você tem um médico de família, você está procurando aborto, às vezes ele não concorda com esse tipo de procedimento, então o que ele faz é te encaminhar para um médico que trabalha com isso. Mas então é liberado aqui, né? Não sei como se fala, se é Sim, liberado, se é a palavra certa, mas... É questão de regulamentação, né? Então, é possível fazer o aborto, tem alguns critérios de fazer aborto, então, dependendo das semanas de gestação, dependendo das condições que
que foram dadas de gestação, né, eles vão levar isso tudo em consideração para fazer a elegibilidade do aborto, mas geralmente não é tão difícil de conseguir. Meu Deus do céu, triste esse assunto. Não vou entrar na pauta, mas é muito triste. E outra, até para o pessoal entender um pouco a dinâmica de hoje, acho que a gente aqui pessoalmente está tirando muita dúvida, né? Tá sendo tá sendo mais uma entrevista do que um bate-papo, porque assim, para mim é muito interessante. Quando eu tava vindo para cá, eu tentei procurar, eu não tinha essas informações. Claro que ainda tá faltando muita. Acho que tem muita pergunta que a gente não consegue responder, ou ainda a gente ter. Mas acho que isso é muito interessante para as pessoas que estão vindo para entender como que é, né? Porque para pai, para pessoa que lá no Brasil tá acostumado, quer chegar aqui, quer ter todas as informações. É bom, é ruim? Isso vai me atrapalhar? Não vai me atrapalhar? Com certeza. Então eu acho que sim, para falar de uma forma geral, né? Saúde no Canadá, saúde no Brasil. A gente começou com a pergunta, qual deles é melhor, né? Então, eu acho que depende da sua preferência, do seu ponto de vista. Se você depende do SUS, o SUS hoje em dia ele está bastante complicado com relação a você conseguir o acesso. E às vezes até a qualidade. Nos hospitais públicos, a quantidade de materiais, a qualidade das medicações, elas às vezes estão um pouco mais defasadas, né? Não vou falar sempre tem exceções, tem lugares vai mudar da SUS, localidade também, né? Tem lugares no SUS que funciona sensacional, mas de uma forma geral, né? O serviço do SUS ele tem sido bastante difícil de ter um acesso de boa qualidade. Ao passo que no sistema privado, apesar de ser muito bom, às vezes você fica incomodado de esperar apenas 1 hora na emergência, então você fica bastante acomodado de conseguir qualquer tipo de consulta, qualquer tipo de exame que você quer, né? Você se sente bastante resguardado nesse aspecto. É uma coisa que você não vai conseguir no Canadá, mas você paga um preço bem alto hoje em dia no Brasil para manter isso aí para você e para sua família. Então, principalmente para quem realmente planeja continuar seguindo no Brasil com o sistema privado, tem que levar em conta que à medida que você for envelhecendo, ou então tendo filhos, isso pode ficar bastante oneroso e impactar a sua qualidade de vida. Se você pegar pelo valor que a gente comentou, poucas pessoas têm acesso, né? Um percentual baixo de pessoas, né? Vai ter ali 1.000, 2.000, 3.000 para pagar, né? Pegando pelo que realmente o brasileiro, a grande massa, recebe ali um salário mínimo, para pagar ali 2.000 é complicado, né? São poucos que são privilegiados, né? Mesmo as pessoas que não têm nenhum problema de saúde, pessoas novas, não é incomum ter que pagar 800 ou R$1.000 por mês, todo mês. É muito caro. Então é bastante complicado. Você tinha comentado, a gente está fazendo esse paralelo. O Canadá, você considera que ele tem uma medicina avançada? Dá para a gente abordar esse tema? Como que você vê a medicina no Canadá? Com certeza. A medicina e a saúde no Canadá, de uma forma geral, é muito bem vista no mundo inteiro. A gente ainda está atrás de vários outros países desenvolvidos. Existe um ranking? Existe um ranking. Então, geralmente, eles consideram aí os 45, 50 países mais desenvolvidos. E o Canadá, em termos de eficiência, que a gente preza tanto por eficiência, infelizmente, a gente não tem mandado muito bem. A gente tá na faixa aí dos 40, né? Dos 50 maiores países. Então, no sistema de eficiência, Eficiência, né? Não de avanço tecnologia. Isso apenas quer dizer que a gente paga muito caro para conseguir o tipo de acesso, o tipo de qualidade que nós temos, em comparação com outros países que são os melhores do mundo, né? Quem que são? Quais são? Então, a gente tem países principalmente da Europa, a gente tem Suécia, Noruega, Irlanda, são países muito, muito eficientes na questão da saúde. E os Estados Unidos, que a gente sempre faz a comparação, é um país que às vezes muita gente critica porque é dependente do sistema privado, mas cerca de 80% da população dos Estados Unidos hoje em dia consegue pagar pelo sistema de saúde, e o pessoal que paga tem uma atenção sensacional. Não é tão caro igual no Brasil, comparativamente, né? Proporcionalmente, porque a renda que o pessoal tem nos Estados Unidos é maior comparativamente à renda que o pessoal tem no Brasil, comparado com o seguro que é pago, né? Mas aí, voltando à questão de qualidade e avanço de saúde no Canadá, com certeza a gente está muito bem equipado aqui. A gente tem os melhores equipamentos, os melhores profissionais, a gente segue excelentes protocolos, a gente tem medicações muito boas. Só a grande deficiência que a gente tem são duas no Canadá, às vezes a espera e o acesso, né, que é mais demorado, mais difícil de acessar, dependendo de onde você está localizado. E o número 2 é que a gente paga um pouco mais caro, às vezes até bem mais caro, do que outros países para conseguir ter o mesmo acesso. Então, esses são os grandes problemas que a gente tem. O Brasil está onde nesse ranking aí? O Brasil, infelizmente, nem está no ranking. Não entra no ranking porque ele não está entre os 50 melhores, né? Dos países mais desenvolvidos. Dizem na que medicina. o Canadá é um dos países, vamos dizer, um dos melhores países de saúde.
tem um sistema de saúde, é porque ele tenta ser nivelado para todo mundo? Então não importa se você é rico, pobre, ele vai tentar ser nivelado. Seria por causa disso? Isso com certeza ajuda bastante nas estatísticas, quando a gente vê a questão de mortalidade, qualidade de vida, porque praticamente todo mundo tem um acesso muito bom à saúde, mais dependente a localização do que dependente de renda, né? Então, aqui no Canadá, às vezes a gente vê as pessoas conseguindo uma qualidade de vida muito boa, mas o salário mediano não é tão alto assim. Mas apesar disso, eles ainda conseguem ter acesso a tudo. Então, como é desvinculado da renda, né? Uma coisa que você já paga no imposto, todo mundo consegue se beneficiar. Aqui, pelo menos no Brasil, né, a gente tem aquele estigma de que os médicos são muito ricos, né? O cara vai estudar para ele ser muito rico. A gente fala isso, né? O cara vai ser médico, estuda pra caramba, mas você vai ter uma fortuna, né? O pessoal tem isso em mente. Aqui no Canadá há isso também, médicos muito ricos que ganham 1 milhão, não sei, existe essa diferença, né? Porque é um país tão igual. Qual que é a discrepância de um enfermeiro para um médico? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, João. Essa pergunta eu acho que se o pessoal do Telegram não estava interessado, essa aí, principalmente o pessoal da área da saúde, com certeza. Então, até uma coisa que antes de a gente começar o episódio, eu estava conversando com o Alexandre, da valorização do profissional da saúde no Canadá, né? Então, de uma forma geral, o profissional aqui é muito mais bem valorizado. Enfermeira, fisioterapeuta, acupunturista, esses caras, osteopata, um abraço pro Thiago Menon, hein? Tiagão, que conectou a gente. Essa galera racha de ganhar dinheiro, viu? Não tem... Ô, Tiagão, pagar o almoço o dia que eu for aí em Vitória. Não tem comparação ao salário do pessoal que trabalha no Brasil nessas outras áreas. Na área de medicina, de uma forma geral, os médicos com certeza têm uma qualidade de vida muito boa no Brasil ainda, mas no Canadá, de uma forma geral, os médicos ganham mais do que no Brasil, né? Proporcionalmente tem uma qualidade de vida melhor. A diferença grande que tem é que no Canadá, sim, tem médicos que fazem muito dinheiro. Você tem anestesistas, oftalmologistas que chegam a fazer aí 700, 800 mil por ano. O cara do TI que estava se achando com 150... Ao passo que no Brasil, a grande maioria dos médicos eles vão estar ganhando na faixa de 20, 40 mil por mês, né? Então, quando você passa isso para dólar, né, tem uma diferença grande. É difícil... 700 dividido por 12, né? Vai ser difícil o médico no... Tô falando de 60 mil dólares aí, mais ou menos. Imagina mês. Bruto, né? A gente sabe que o governo vai pegar aqui 48% aqui, pelo menos. Eles puxam tanto bom. Mas 30 mil dólares... O pessoal é bastante esperto aqui, que os médicos eles conseguem reduzir bastante os impostos deles por conta de eles serem um profissional independente, né? Então eles conseguem colocar várias coisas nos custos pro atendimento deles, né? Porque eles são como se fosse uma empresa, né? Um negócio particular. E no Brasil... Sim, você tem médicos cirurgiões plásticos, você tem médicos prominentes que fazem muito dinheiro, mas esse é um segmento de médicos muito pequeno comparado à população profissional de médico em geral no Brasil. É custoso fazer uma faculdade de medicina aqui? Porque no Brasil a gente sabe que as particulares é de 7, 8, 10 mil reais por mês. 7 mil? Isso daí é 20 anos atrás. Pelo 10 menos mil. 10 mil para começar, 10 né? mil por mês. Uma faculdade privada no Brasil. E aqui? Aqui, geralmente, são 4 anos e eles pagam cerca de 200 mil dólares ao longo desses 4 anos. Mas, cara, então, peraí, 200... Então vai ser na faixa ao longo de 4 anos ou 5? 4 anos. São Então 48, 40, 50 mil por ano. Dividido por 48, dá 4 mil dólares por mês. É bastante oneroso, né, também. É caro também, mas... Então, você acha geralmente... que é mais caro que 10 mil reais no Brasil? Para a pessoa ter acesso a 4 mil aqui... 4 mil é praticamente... Não é fácil ter 4 mil. Mas e pra ter porque 10 assim, mil lá? ele não pode trabalhar Vai ter que estudar. com medicina. Então assim, a grande maioria dos estudantes de medicina, eles fazem um empréstimo de estudante, né? Isso. Então, eles carregam essa dívida até eles terminarem a residência. Depois que eles terminam a residência, eles começam a pagar e aí paga rapidamente, né? E, geralmente não é um problema grande. Agora, no Brasil, para você manter esse pagamento, né, é mais difícil de você conseguir o empréstimo e o pagamento aumenta, né, bastante conforme você vai avançando na faculdade. Eles vão fazendo reajustes da mensalidade. Então, é capaz de você chegar no final da faculdade e estar pagando 13, 14, 15 mil
por mês. E você tem que pagar, né? Você não tem o empréstimo de depois eu pago. Tem, assim, alguns programas do Brasil ainda, mas é bem mais incomum, bem mais difícil de conseguir. Aqui no Canadá eles já sabem, o cara vai ser médico, ele vai pagar esse empréstimo. O João tem uma pergunta? Tem, manda aí, João. Só para finalizar então as perguntas aqui do Telegram e agradecer o pessoal. Então tem uma da Andrea, que ela pega e fala o seguinte: como é visto as demandas de saúde mental psíquica? Boa. Existe muito preconceito? Os transtornos diagnosticados têm algum tipo de suporte do governo canadense para residente temporário? É para residente permanente somente? Existe algum tipo de emergência psiquiátrica que não seja de internação e sim pronto atendimento? Como se dá esse tipo de emergência? Como é visto pelo médico canadense? Esse é o da Andréia, e vou levar também já para a pergunta da Daniela Mano, que foi a que mais perguntou aqui. Continue perguntando, é sempre bom contribuir aqui. Como funciona o diagnóstico de TDAH? Aliás, eu levantei a trend hoje no Instagram sobre dislexia isso. No Canadá. Existe um estudo e acompanhamento por uma equipe multidisciplinar até chegar no diagnóstico? O acompanhamento é periódico? Como é que funciona isso? Para lembrar de todas essas perguntas. Nossa, só aproveitando, quem quiser, a gente tem um episódio com a Babi e com a Mayra que fala sobre autismo. Vai estar aqui embaixo também, que elas explicam, são duas mães que têm filhos autistas, que elas explicam um pouco... A gente abordou bastante coisa, eu acho que então o foco seria o TDAH e as outras coisas aí. Sim, eu acho que uma das grandes questões é o que a gente sofre aqui no Canadá bastante, são os problemas psiquiátricos. É bastante comum a gente ver aí, infelizmente, das mazelas aí do Canadá é o vício, né, em opioide, em outras drogas. Então por causa do frio? Comum. É por causa do frio? Boa pergunta. A questão do frio, eles falam que tem o blues, né, o winter blues, que é a depressão que acontece durante o inverno. Eu tenho novembro, para mim é terrível, cara. Fico putz, não pode falar isso. E vamos... Então, aproveitando que ele vai falar, a gente vai falar sobre depressão no Canadá nos próximos episódios. É importantíssimo. Então, é uma coisa que o pessoal está bastante acostumado a lidar com isso, o uso de substâncias, né, o vício, e os problemas de depressão, de ansiedade, de ataque de pânico, tudo isso é com certeza levado em muita consideração, que é levado muito sério. Geralmente o médico de família consegue lidar com isso, é uma coisa que eles batem bastante na tecla durante a formação, porque é essencial. É uma grande parte da população que eles vão ter que atender, vão ter que lidar bem. Então, geralmente o médico de família que coordena esse cuidado. Se fugir do grau de especialidade, do grau de conforto do médico conseguir cuidar, às vezes uma esquizofrenia, às vezes um transtorno bipolar, uma coisa que é bem mais complexa, aí ele vai, às vezes, ter que encaminhar para um psiquiatra para conseguir cuidar. Mas, novamente, o médico de família, às vezes, ele é especialista em uma parte de psiquiatria, então, às vezes, ele tem a capacidade dele mesmo conseguir lidar com coisas mais complexas, né? E o TDAH? A questão do TDAH, também, geralmente, o médico de família consegue diagnosticar e tratar. Não é uma coisa tão complexa que foge da capacidade dele. Eu recebi bastante mensagens, pessoal falando que tem certo apoio, a escola, quando é no caso de crianças, tem ali algum apoio dos professores, o cara que é estudante, ele tem mais tempo para fazer a prova, o Canadá se importa com isso, não sei se é suficiente, mas... Sim, eles tentam acomodar na medida do possível para que a pessoa consiga ter uma vida satisfatória, consiga se desenvolver bem, eles querem que todo mundo seja bem sucedido, todo mundo consiga ter acesso ao máximo possível. E até no trabalho, se você tiver algum problema, eles levam em consideração também, eles tentam adaptar. Para você, às vezes, ter uma sobrecarga menor de estresse, eles vão tentar fazer que as coisas funcionem para você, né? Para que você consiga também seja produtivo. Porque todo mundo perde bastante quando alguém fica desempregado, quando alguém não consegue se inserir. E o Canadá, mesmo com essas pessoas que não conseguem se inserir, eles têm programas para a pessoa se certificar, conseguir um outro tipo de emprego. Então, é um país que realmente, mesmo que você não consiga ter aquele sonho de ficar rico, de conseguir comprar carro que seja caro, casa, ter aquele sonho de consumismo, é muito difícil você não conseguir suprir o seu básico, sabe? Se você é uma pessoa direita, que é honesta, corre atrás, tem muito suporte aqui no Canadá para você conseguir suprir o mínimo aí para você e sua família viverem bem. Tem uma questão só... Respondeu tudo?
Respondeu tudo. Eu tenho uma antes. Você falou de doenças mentais, esquizofrenia. Tem manicômio no Canadá? Tinha manicômio uns anos atrás, mas agora não tem mais. Então, o que a gente tem um sistema de saúde psiquiátrico dentro dos hospitais para crises psiquiátricas. Então, quando a pessoa às vezes está com ideação suicida, quando a pessoa está psicótica, totalmente, né, neurótica, não consegue tomar conta dela mesma, ou às vezes até um perigo para ela mesma, para a família, ela fica nessa unidade internada. E aí a gente tem um programa de saúde mental do Canadá que, se a pessoa está tão afetada que ela der um risco para ela mesma, a família dela, outras pessoas, ela tem uma internação obrigatória, né? Então ela fica lá no hospital, ela fica medicada, ela fica com acompanhamento de psiquiatras bem próximo até ela se recuperar, conseguir se sentir melhor e aí volta para a comunidade. E continua a assistência na comunidade, né? Não fica mais tão de perto. E é interessante porque, assim, na empresa onde eu trabalho, que eles têm lá em Strathmore, em outros lugares, é bem isso que ele falou. Então, assim, tem uma pessoa que está com problema, brigou com um roommate, dizendo que o roommate dele pegou toda a comida dele, ele está desesperado, ele foi lá. Roommate é o cara que mora no mesmo quarto alojamento. Aí a prefeitura, tudo vai lá, ajuda ele. O que você está precisando? Paga o táxi para ele, paga uma compra para ele, para acalmar ele, vai ajudar ele, tudo sem custo nenhum. Tipo, para ver, calma, não precisa ficar desesperado, não precisa, eu quero me matar porque não tenho onde comer alguma coisa, calma. Eles foram lá, deram um cartão do Walmart, foram ajudar a pessoa. Antes tinha, então, um monte de manicômio, fecharam. Tinham os hospícios aqui no Canadá, mas agora o hospício que a gente... Manicômio e hospício é a mesma coisa? Pode usar a palavra manicômio? Pois é, o manicômio não existe mais, eles consideram que não é um tipo de atendimento humanizado. Você restringir a liberdade de uma pessoa lá por um período... manicômio era um lugar, tipo, fechado. Isso, seria para a pessoa que está com distúrbio psiquiátrico grave, né? Não que a sabia. pessoa é um grande risco para a saúde pública ou para a própria saúde, né? Então a pessoa fica quase que num presídio, né? Mas é voltado para a atenção da saúde. Então isso no Canadá foi abolido, não tem mais. Tá, mas manicômio e hospício é a mesma coisa? Essa é a minha questão. Então o hospício que a gente chama aqui no Canadá é ou para idosos ou pessoas com doenças paliativas. Que a pessoa está ali os cuidados do fim da vida, né? Ela tem às vezes um câncer de pâncreas, tem alguma coisa muito grave que a gente não espera a gente não tenha uma solução médica. Então tenta-se dar o maior tipo de conforto possível para a pessoa usufruir dos meses finais da vida dela junto com a família, os entes queridos. Então o hospício não é necessariamente ligado a doenças mentais? Não. Nossa, eu sempre achei que fosse, hein? Aqui no Canadá, ele é mais voltado para as pessoas idosas, né? Que tem os long-term cares, que são os cuidados de longo prazo, que a pessoa não necessariamente está doente, mas ela não consegue mais cuidar dela mesma. Isso é uma coisa importante também, ninguém comentou, a parte de quando você fica idoso, né? Quando você precisa de suporte. Então, o Canadá tem o suporte de long-term care, que é o cuidado de longo prazo, público e privado. Então, você pode, né? O seu familiar, às vezes você não tem condição de cuidar deles, você tem uma vida muito complexa, você tem filhos, você tem outras coisas para lidar, você não consegue cuidar dos seus parentes, né, os seus pais. E aí você pode colocar eles para viverem num lugar que eles vão ter toda a assistência, eles vão ter tipo comida, asilo? Vão ter cama, roupa, tipo um asilo. Sem custo. Sem custo. Eu queria só entender a questão de drogas com os hospitais. A gente sabe que as drogas aqui são liberadas. É mito ou verdade que se a pessoa quiser usar droga, ela vai no hospital e consegue usar? O pessoal consegue injetar as coisas que ela quer? A gente tem centros, dependendo da província e da cidade. É uma coisa que existe muito em BC, é muito comum ver em British Columbia, centros de administração de droga supervisionada, que a pessoa ela se direciona para o local, para ela regularmente ter acesso às drogas, mas não é uma forma de estimular a pessoa a se drogar, é uma forma de, enquanto ela está procurando assistência, enquanto ela está ajeitando outras partes da vida dela, ela tem uma forma de conseguir suprir a necessidade física que ela tem de conseguir aquela droga. Porque, por outra hora, se ela tivesse que conseguir essa droga na rua, às vezes essa medicação ela não é segura, às vezes a administração que a pessoa vai fazer é excessiva,
Então, é o caso das pessoas estar em coma na rua sem ter nenhuma assistência. Então, se ela está tendo a administração da droga, pelo menos, não estou falando que eu estou concordando ou discordando. Só está explicando. Está explicando, esse assunto é um ponto muito sensível, a gente sabe. É um ponto muito sensível, eu só estou explicando qual que é o pensamento por trás, né, desse tipo de atendimento que é pago, né, por nós, a gente paga por isso. Então, é para a pessoa ter segurança mesmo. Ela chegar lá, ela vai injetar, alguém vai injetar a medicação para ela com a substância que é limpa, a substância que é pura, com a agulha que está toda limpa, para ela não se contaminar com nada. Caso ela tenha algum problema com a medicação, tem assistência médica para ela, né, não ter nenhum problema ali, enquanto ela está buscando ajuda, né? Então, geralmente, esses programas, eles não simplesmente soltam a pessoa, né, dar droga para elas pedem que você, às vezes, esteja procurando por emprego, ou que você esteja tomando atitudes que você vai reverter essa situação, né? Então, é suporte para você realmente dar a volta por cima, né? É o jeito que eles veem isso, você tá Também não vou emitir minha opinião sobre isso, acho que é muito sensível. É muito difícil a gente olhar a situação assim de fora, sentar dentro da operação e emitir ali alguma coisa que você acha. Então, mas um detalhe, em Beltline, se eu não me engano, tem um centro desse ali no hospital em frente à Memorial Park, ali... o bairro ali, você vê, tem uma clínica grande do lado ali, meu amigo. O bicho tá pegando. Rola solto, várias coisas. Solto. Então são coisas assim que a gente traz o assunto, mais uma vez, para que você tenha consciência do que realmente acontece aqui, esteja já ciente disso. A gente até comentou no episódio com a Isa e com o Vininho, que a gente falou de drogas nas escolas e tal. Eu comentei da situação de Vitória, porque teve um tempo lá que estava em calamidade pública, né, o uso de drogas nas escolas. Você chegou a ver isso, sabe de alguma coisa? Pode complementar? Eu fiz só um comentário sobre isso, trouxe um documentário que é o The Fifth Element, que mostrava isso. Lá é um problema maior do que outros lugares? Interessante. Eu realmente confesso que não ouvi a respeito dessa notícia de Vitória. Mas em BC, de uma forma geral, é considerado um lugar que tem mais problema de usuário de drogas, porque como essas pessoas têm dificuldade de alojamento, lá é um lugar que o clima canadense é muito mais favorável, né? Então você consegue dormir na rua, você consegue ter e lá tem muito suporte também, né? Então a gente tem um centro de usuários, também tem muitos abrigos para usuários de droga, para pessoas viciadas. Então, pelo suporte, pelo clima, acaba tendo a concentração de pessoas com esses problemas lá. Tá. Queria saber um pouquinho sobre os hospitais de Calgary aqui. O que você acha, já que você está inserido aqui em Calgary? Quais os hospitais que a gente tem? Uma overview assim para a gente entender. Sim, muito interessante. Então, os hospitais de Calgary são bem grandes, são muito bem servidos. A gente é bastante privilegiado aí de poder usufruir de tudo isso. E a gente tem os hospitais que eles têm um atendimento generalizado, eles tomam conta de várias coisas, mas alguns hospitais eles são mais famosos, mais procurados por alguns serviços específicos, né? Então, por exemplo, se você for procurar serviço para câncer, vai ser no Foothills Hospital, né? Acabou de lançar um prédio lá, inaugurar um prédio, referência, não é isso? Isso, referência. Lá é excelente para isso. Se você for procurar um hospital para crianças, a gente tem o Alberta Children's Hospital, né? É o Hospital de Crianças de Alberta. E aí, se você procurar, por exemplo, serviço de urologia, às vezes você consegue urologia em outros hospitais, estou falando que é restrito. Mas aí seria o Rockville Hospital. Então, dependendo do hospital que você procurar, às vezes você vai ter serviços mais específicos. E daí tem o hospital, o South Health Center, lá em South East. Isso, é um hospital relativamente novo. É gigante, é o maior prédio, acho, da cidade. Enorme. Acho que tem só 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos que foi inaugurado. E eu ouvi dizer que ele não está operando ainda na sua capacidade máxima. Olhando para o futuro, o Calgary ali no projeto de expansão, né? Que o pessoal fala ali que Seton vai ser o novo centro tal, e tudo vai girar em torno lá. Me parece que fizeram uma super... Porque é muito grande. Eu conseguia ver o hospital eu morava no centro, em frente à torre, e a minha vista era para o sul. Eu conseguia ver ele assim em linha reta. Eu lembro que eu peguei o Google assim, fiz aquela régua, dava 26 km em linha reta. Você vê um quadradão assim, cara, um negócio faraônico, né? Detalhe, fui lá esses tempos atrás, acabei nem postando essas coisas. Você chega na emergência, parece no postinho de saúde do Brasil, cara. Eu quase caí de costas. Eu acho que tipo, a emergência, eu não sei se é o formato, como ela é. Não sei se você tem essa impressão, posso estar completamente equivocado. Minúsculo. Eu já falei com outras pessoas, as pessoas falam, assim, a emergência...
Eu não sei se precisava ser grande, é porque eu cheguei naquele hospital daquele tamanho, falei, vai você entra, abre a porta assim, lá na frente. Cara, do tamanho do postinho, sei lá, você já viu? Sim, então a emergência, ela tem um lugar de espera, né? Eu não sei se você chegou a ver o lugar de internação da emergência. Não, então, deve estar escondido. Eu que não devo ter visto as coisas, entendeu? Isso, porque o lugar, a gente tem um lugar da espera, que às vezes é menor mesmo, para ter mais espaço mesmo para o lugar da internação, né? E aí conseguir fazer girar o hospital mais rápido, porque da internação a pessoa pode receber medicação e às vezes ela vai embora no mesmo dia, ou então ela é internada no hospital, em outra unidade, né? Então, a pessoa já... É o layout, é eu que não entendo nada de layout de hospital. Mas ele é usado 100% da capacidade ou não? Você sabe? Ele não está sendo usado 100% da capacidade ainda. Eles estão tentando adquirir mais profissional da saúde, principalmente. É um dos grandes desafios que a gente está tendo. Oportunidade para médicos aí médicos, enfermeiros... Todo mundo da área de saúde. Você comentou do Children's Hospital, um prédio muito bonito, colorido, né? Quando eu tô indo para as montanhas, assim, eu sempre mostro. Aqui é o Children's Hospital, porque ele bonito. É colorido, tá escrito no barranco, assim, tem as letras, né? Children's Hospital. E aí tem uma história de um amigo nosso, né? Que ele perdeu um filho aqui. E essa criança tinha uma doença, né? Ela nasceu, acho que novinho. E ela foi para uma casa que talvez seja um hospício, pelo que você falou, para passar os últimos momentos. Então, ali anexo ao Children's Hospital deve ter o lugar mais triste da cidade, que eu não conseguiria, talvez, espero nunca precisar passar por ali. Mas existe uma casa para as crianças que estão em fase terminal. E ele me contou sobre essa experiência. Cara, era um negócio que nunca tinha passado na minha cabeça. As crianças têm lá uma área de brincadeira, tal, vai fotógrafo para tirar foto com os pais, porque sabe que aquela criança... ela não vai passar por muito tempo. Tem um piano, toca música e tal. Cara, eu quase caí de costas o dia que ele me contou isso. Apesar de ser uma situação muito triste, um lugar muito complicado, ao mesmo tempo é um atendimento que eles precisam, né? É o melhor tipo de suporte que você pode dar, né? Passar aquele tempo que você tem com o seu ente mais querido, né? Mais significativo possível. E mantendo a assistência, né? Porque muitas vezes eles ainda às vezes têm alguns problemas de ter náusea, de ter diarreia, de ter algum tipo de dor. Então eles estão, né, tendo medicações. É um cuidado. Eles estão tendo conforto, ao mesmo tempo que tem todo o acesso para a família continuar tendo contato. Vou fazer a minha última pergunta. Qual conselho você daria para o pessoal que quer estudar medicina? Faz no Brasil... faz experiência e vem para cá depois, ou faça de tudo para já fazer aqui? É uma pergunta muito complicada de responder, porque depende muito dos objetivos de cada médico e depende da experiência profissional, né? Depende da bagagem que você está trazendo. Então, às vezes, se for uma pessoa que tem muita experiência, ela vai ter oportunidades diferentes de uma pessoa que está ainda na faculdade, né? Então, de uma forma geral, a pessoa que está saindo da faculdade, se ela puder fazer um internato, como a gente conversou, acho que era o Fábio, o filho dele na Argentina. Como que ele lembra? Se você tiver a oportunidade de fazer um internato aqui, para você fazer a especialidade que você quiser, é uma opção boa. Ou você formar em medicina da família, para você ter mais oportunidade aqui no Canadá, é uma opção para quem está saindo da faculdade, pessoal mais novo. Pessoal que tem mais experiência tem a opção de refazer a residência. É uma opção que muita gente tem preferido, se você quer continuar praticando na sua especialidade. Ou você pode tentar uma licença restrita, uma licença provisória ou licença acadêmica, né? Então, a licença restrita, você trabalha sob supervisão de outro médico, não necessariamente dentro da sua especialidade, mas ainda é uma profissão muito boa, muito satisfatória. A licença provisória é dentro da sua especialidade, tem uma avaliação que você tem que seguir, aquela que eu estava falando que eu não tinha experiência no Canadá, então eles me recomendaram fazer o fellowship. Então, vai ser importante você ter uma experiência aqui para você conseguir ser bem-sucedido na licença provisória. E tem que olhar também se você é elegível, tem uns critérios bastante específicos, eles mudam bastante de província para província. E por último, a licença acadêmica é uma licença muito boa também, você consegue ter uma profissão satisfatória, principalmente se você gosta da área de pesquisa e área de ensino. Geralmente o pessoal trabalha 40%, 30% na área clínica e os outros aí 50%, 60% trabalha na área acadêmica, né? E aí depende muito de ter a vaga, a posição. Você tem que ter bons contatos,
tem que estar muito bem relacionado e ter paciência para esperar a vaga, porque senão é uma vaga fácil de achar. E quem quer mais informação, qual que é o site que a galera de saúde onde pode a pessoa procurar? te acha? Isso. Eu considero que esse tipo de consultoria ela é tão importante, pelo menos para o médico, como a consultoria de imigração. Então você tem a pergunta, como você consegue para conseguir o seu visto para você vir para o Canadá? Aí, Go North. Isso. E tem a segunda grande pergunta, que é como é que eu faço para trabalhar como médico aqui? É um processo bastante complicado, bastante complexo, com certeza mais complexo que a imigração. Então, ter um suporte, ter um planejamento seria essencial para você também ser bem-sucedido. Então, quem quiser procurar saber mais, tem o blog, tem a oportunidade de consultoria lá pelo website online, idoctorscanada.com, que é a abreviação para International Doctors of Canada, que são os médicos internacionais do Canadá, né? Então o pessoal te acha por lá. Esse é o jeito do pessoal manter contato, te Isso. seguir, te ver. Isso. Tem Instagram também? Eu tenho o LinkedIn e tenho o Facebook. Entendi. Como que te acha no LinkedIn e no Facebook? No LinkedIn pode achar pelo meu nome completo, Rodrigo Gazi, e pelo Facebook também. A gente tem Como um que é o grupo Gazi? G-A-Z-Z-I? G-A-Z-Z-I, isso. Uhum. Eu acho que eu queria agradecer, pedir pro pessoal, não esquece de deixar uma mensagem, de se inscrever se você não é inscrito. A gente está tentando trazer conteúdos diversos aqui. A gente está trazendo, né, gente? Você está vendo aí. Deixa uma mensagem, se inscreve, um like. Eu leio todas as mensagens, dou um likezinho lá. Pô, é muito bom ver isso. Obrigado pelo engajamento de vocês, que só tem aumentado. E queria agradecer você por ter vindo. Eu tenho uma última pergunta aqui, que tem bastante brasileiros médicos aqui tentando atuar, a comunidade é grande, você conhece bastante gente? Demais. Tem muito médico brasileiro que está passando por situações lá complicadas de não conseguir ter as expectativas que eles esperavam de prática lá. Esse sistema do convênio, às vezes, é um sistema meio predatório, que te força a fazer coisas que você não está confortável dentro da medicina, coisas que você não gostaria. Eu tenho um colega ortopedista, por exemplo, que o pessoal fica martelando para ele usar um material ao invés de outro material, porque é mais caro, que eles vão conseguir cobrar mais, mas não necessariamente tem indicação, né? Ele poderia fazer por um jeito bem mais barato. Então, é o contrário do Canadá, né? Eles estão tentando incentivar você a usar coisas caras para o sistema ter lucro, né? Então, muitos médicos não concordam com isso e outras coisas, e eles acabam procurando outras alternativas, né? Então, tem uma comunidade grande de médico, não só brasileiro, mas de várias outras nacionalidades. E a gente trabalha com médicos do mundo inteiro, né? Brasileiros e indianos, paquistaneses, iranianos, ucranianos. Maravilha. Doutor Rodrigo, queria agradecer aí por você ter vindo. Acho que tirou bastante dúvida, foi bem legal o papo. Obrigado também ao pessoal do Telegram aí que mandou as mensagens aí, a interação foi ótima. Desejo muito sucesso, vocês já sabem onde encontrar. Xande, tem mais algum recado? Só não esquecer, show do Diogo Portugal, show do Vitor Sarro, se inscrever no Spotify também, no Apple Podcast, e agradecer ao Dr. Rodrigo. Muito obrigado, imagina, é um prazer poder estar aqui, fazer um pouquinho da parte do Tio Canada, que tem sido enorme aí. Eu nunca fui de acompanhar muito Instagram, mas as histórias e tudo que o Tio Canada tem compartilhado, acho que tem sido muito relevante para Alberta, para Calgary e para o Canadá de uma forma geral, para brasileiro. Então, parabéns aí pelo Tio Canada, pelo todo o trabalho que vocês têm colocado. Com certeza, muito conteúdo relevante já foi feito e vai continuar por vir. E acho que essa é a ideia do podcast, né, Joel? A gente está trazendo tudo quanto é tipo de conteúdo para todos os tipos de assunto. Então, se você também tem alguma dúvida, quer algum assunto, colabora com a gente aí, escreve aí embaixo do que você gostaria de ouvir, que a gente vai atrás. Maravilha, vamos fazer um brinde para finalizar? É isso aí. Com certeza. Valeu. Valeu, doutor. Valeu.